Fala, torcedoras e torcedores mais fanáticos da internet brasileira. Estamos começando mais um podcast Apavoro, o podcast mais clubista do YouTube. Semana passada, vocês viram que nós chegamos a um acordo aqui, né? O corintiano concordou que o Corinthians só tem um Mundial, é isso mesmo, Cadu? Bimundial, bimundial. Só se for bi outra coisa, É. né? Porque mundial não é não. Então vocês viram, né? Para mais detalhes, podem assistir o episódio da semana passada e aproveita e deixa um like pra nós lá, não esquece, hein? E dá a sua opinião, o que vocês acharam do episódio, se concordam ou não com o nosso amigo Cadu, com o Joel, com o Diego. Fiquem à vontade lá. E essa semana, Joel, por incrível que pareça, mais uma semana que o São Paulo tá maravilhosamente bem. O que tá acontecendo com o São Paulo, hein? É o soberano. O São Paulo agora voltou a ser São Paulo. O São Paulo teve um breve momento 15 anos. de descanso, porque os braços já estavam cansados de levantar tanta taça. A gente já descansou por um breve momento e a gente voltou a ganhar todos os títulos. Porque, pelo que eu sei, de 4 meses para cá, o São Paulo está 100%. Ganhou todos os títulos que disputou. Então, voltamos a ser soberano. E quantas derrotas até agora com o Carpini? Invicto. Tá invicto? O São Paulo está invicto. Tem um time aí que já tá com 5 derrotas seguidas. Esse é o normal. Eu tô falando, o futebol voltou ao normal. É isso aí. Vamos falar com ele então, né? Se apresenta mais uma vez aí, Cadu. Boa noite, seja bem-vindo. E é uma pena eu estar novamente falando que você é o café com leite da rodada. Então, boa noite a todos. Não fique apavorado, calma. Que é isso. Corinthians está esperando, deixa o pessoal sair na frente, aí depois a gente vai e resolve. O Joel, Resolve ser rebaixado. O Joel falou que está acostumado a ser campeão. Mas a bandeira que ele trouxe hoje aqui tá mofada. Ela tava 15 anos, quase 15 anos usou. guardada a bandeira, Joel? Negativo. Vou mostrar no final do episódio, mofo. Negativo. Não ganha nada. Mofada, eu tô Negativo. com alergia. Então, cara. ó, Tá mofado ou não tá, Diego? Tô espirrando aqui já, tô atrasado. Olha só a diferença de mofada time aqui. grande para times pequenos como o deles, né? É. O São Paulo ficou um tempo sem ganhar título, né? Não tem como negar isso. Quanto tempo? Só que quantos rebaixamentos o São Paulo teve nesse período? Nenhum. Quantos times no Brasil ultrapassaram os títulos de Libertadores do São Paulo? Só caiu no Paulista, só. Quantos times no Brasil ultrapassaram os títulos de mundiais do São Paulo? O Joel, ele tá tão empolgado. Só tem um. O Joel, ele tá tão empolgado que ele já se apresentou e se apresentou de novo agora, novo, né? exatamente. Pode falar, Cadu. Quer falar mais alguma coisa? É isso mesmo? Não. Deixa pra daqui a pouco. Hoje, eu não vou falar muita coisa não. Hoje eu guardei pra poder dar risada. Hoje é dia de dar risada, é dia de falar do São Paulo, então... É dia de falar... Tá tranquilo. Segue o jogo. Vamos segue ver o Joel jogo. apavorado hoje, será? Aí sim. Nem um pouco. Eu vou dar muita risada. Já gaguejou. Nós estamos dando muita risada do Corinthians. É, lógico. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas o Corinthians no Campeonato Paulista está na zona de rebaixamento. Tá em lanterna. É o vice-lanterna por Não, enquanto. vai cair hoje pra lanterna. Exatamente. Pode cair para a lanterna hoje Vai do cair Campeonato último. Paulista, meus amigos. A 3 pontos de classificar. O Corinthians é a piada do futebol paulista. A 3 pontos de classificar. Realmente é uma fase classificar para a terrível. Série B do Terrível. Paulistão. É isso aí. Série A2. Alguns times já Bom caíram, lembrar né? que o tema hoje é esse aí. Hoje vai ser esse tema? Opa. Vamos ver. Eu preparei umas surpresas aqui pra vocês. certo, Mas certo. aproveita, Diego, que você tá falando. Como é que foi sua semana? Não, tranquilo. O Palmeiras tá... já tá mais... treinando, Você vamos tava meio voltar cabisbaixo, né? Tá meio triste que o Palmeiras empatou, né, com o São Paulo e perdeu nos pênaltis, que tá mais ou menos ali de praxe, né? Mais um título que o Palmeiras Calma, perdeu. Joel. Sim. Não, mas faz parte. Vocês já estão de férias. Porque quando vocês o ganham Palmeiras um é freguês. título, fala que tá de férias. Né? Palmeiras é aí, freguês. aí leva fumo o ano todo e fala, não, porque a gente ganhou a Supercopa do Brasil, Edson Arantes Nascimento, o Pelé. Agora mudou o nome, não é mais Recopa do Brasil, não é. Agora é a Supercopa do Brasil. Mudou. Porque quem ganhou foi um super campeão. O super campeão. Exatamente. Mas E é isso. É isso aí, gente. E o Cadu, agora, o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Será que tem alguma explicação? Ele perdeu o segundo clássico, né? Perdeu ontem para o Santos de 1-0 na Vila.
Até com a presença do Neymar, hein? Neymar tava lá assistindo. Tava lá assistindo, perdeu e não conseguiu jogar bola no primeiro tempo. Nem no segundo. Ele perdeu, Então, ele perdeu acho o que o Joel não primeiro assistiu tempo. o jogo, né? Ele, igual o Diniz, né? Ele perde o primeiro tempo e perde o segundo tempo também. Perdeu o segundo de 0-0. Isso O aí. Diego, o Cadu falou que o Corinthians não conseguiu jogar no primeiro tempo. O Corinthians conseguiu jogar no primeiro jogo, no segundo, no Não, terceiro? ele tá igual o carro. Ele engatou a quinta, agora é só ladeira abaixo. Aquilo que eu falo, né, Marcos? A gente tem que enxergar a realidade. Então, em nenhum momento eu falei que o Corinthians está bem, muito pelo contrário. Desde o ano passado, o time não tinha padrão nenhum de jogo, continua sem padrão. Desde o ano retrasado. Tem um monte de contratação que não começou acho que ainda, mais. sem técnico. Uns 3 anos. Mais, uns 3 anos. Uns 4 Então, anos. a questão é que não está bem. Não está Não bem, está bem. não tenho o que falar nesse sentido. E Eu não vou ficar inventando a coisa coisa, tá feia. como alguns colegas meus aqui de mesa inventam algumas coisas. Pessoal, vocês não acompanham a gente no WhatsApp, mas... Mas tá começando o campeonato agora. Tá Então, começando, Vamos. é. Ó, eu já propus uma aposta pro Joel e ele corre sempre. Eu quero ver isso aí, hein? Então, na sexta rodada É, isso ainda, aí- quando passar o episódio, talvez ele tá na 7ª ou 8ª rodada. Essa aposta já vem, ó, de muito tempo no grupo, hein? Diego, o que esse fanfarrão, porque quem não conhece, ele é o Cadu Fanfarrão. O que esse fanfarrão falou? Falou que daqui pra frente, ó, o Corinthians é o vice-lanterna. Ele falou que daqui pra frente o time vai melhorar, vai se classificar e aí ninguém segura e vai brigar pelo título. Ó, Ninguém segura, primeiro- ninguém segura, Não vai, falou? vai se classificar igual lá naquela época que o São Paulo foi rebaixado, que ele se classificou e foi campeão ainda. Vai ser a mesma coisa esse ano. Na virada Tem que- de mesa, Aí você boa. pede o conselho pra ele, pra ver como é que faz isso, porque até agora eu não Mas, sei. ó, deixa eu só fazer uma retificação aqui. É mentira o que ele disse, que eu falei que vai ser campeão, Tá que gravado. vai só melhorar. Tem Não. o áudio no WhatsApp. Pode mandar, tem- pode temos mandar. o áudio. O que eu Pessoal, falei é o ó, seguinte. Quem, Temos quem comentar aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários o número do WhatsApp de vocês que eu vou mandar todos os áudios Pode desse mandar. fanfarrão aí, ó. Você tá prometendo, hein? Tem que promessa. mandar, hein? Vou mandar Não, tá- os tá áudios do registrado, fanfarrão. Só Ó, precisa ó. combinar com o Cadu, né? À vontade, pode mandar. Opa, tá liberado então, hein, Porque galera? Ó, vocês darem risada junto com a gente, Por porque eu e o favor. Diego demos muita risada dele. É lógico. Aí quando eu ouvir, vamos ver quem vai dar risada. O que eu falei foi o seguinte: Ah, tem contratações que vão estrear ainda. Tá com o meio-campo agora, o Garro acabou de jogar ontem, primeira vez. todo mundo tá falando desse Tá com um Galo. técnico novo. O que eu disse é o seguinte: temos mais 6 rodadas. São 18 pontos em disputa. Desses 18, ganha no mínimo. E ó, tá registrado aqui, ó. Pode mandar do grupo e tá aqui. No mínimo de 10 a 13 pontos. Se vai ser Ganhou até suficiente. agora. Ó, Tá bem otimista, hein, Cadu? Opa. Bem otimista, hein? lembra tá o vídeo, bem fanfarrão. lembra o vídeo do Cicinho? Esse aqui vai ser o segundo vídeo que fez sucesso agora. Comentem aí, hashtag 10 a Cadu 13 pontos, Fanfarrão. 10 a 13 pontos nas últimas 6 rodadas. Se vai ser suficiente para classificar ou não, aí eu não sei porque eu não sou mãe de Ná, que nem o Joel. Mas, se classificar, chega para competir. Óbvio que não tá garantido. É o time que tá em reconstrução. Palmeiras tá bem, é o protagonista aí nos últimos anos. 9 títulos. né? Então não tô falando Nem que que vai comentar. ser campeão, mas chega pra brigar caso classifique. E o Mas aí Joel, é fácil. o Caso Joelzinho, classifique, caso é melhore, fácil. Até a mãe de caso Ná a gente... acerta. o time- antes de classificar, Não, olha aqui, ó, por isso tá que aqui. a mãe de No Ná WhatsApp Antes de ele não falou nada classificar, disso. antes No de WhatsApp ele falou que vai se É só classificar mandar, e vai manda brigar pelo mensagem. Pera aí, título. galera, um por vez, um por vez. Falou. De novo ele me cortando. Um por vez. É só mandar mensagem que eu Ah, mandei já no falei, WhatsApp. não apavorem em É. dupla. Um apavoro de cada vez. Já tá apavorado, A galera. interpretação faz parte da prova. O Joel não entende o que eu falo, mas tá lá. Então, primeira coisa, 10 a 13 pontos no mínimo de 18. Ó, só fez 3 agora dos 18, hein? É Olha, bem otimista, hein? É bem otimista, É né? bem otimista. Pode É me bem cobrar. fanfarrão. Segunda coisa, e eu apostei com o Joel. Não tem chance nenhuma esse ano de cair. E eu quero apostar uma camisa oficial com ele. Vamos ver se ele acredita mesmo no que ele fala ou se ele vai ficar apavorado. Apostar o quê? Uma camisa oficial que o Corinthians não cai. Ué, mas eu não falei que vai cair, Falou. eu falei que vai Opa, brigar. tá no grupo. Não, eu falei Tá- que vai tá no brigar grupo. contra o rebaixamento. Falou. Eu falei assim, o Corinthians no Campeonato Brasileiro Vou pegar o 2024 celular aqui, hein? vai brigar novamente contra o rebaixamento, Não, assim falou como que brigou cai. ano passado, 2023. E eu Já mudou, tanto não tá acertei certo. Parabéns, que já Joel. está brigando até no Campeonato Paulista. Não, parabéns, no Joel. Paulistinha.
Já mudou, que é já o deu uma campeonato tremida. mais fraco da temporada, eles já estão brigando Já contra deu o uma rebaixamento. tremida, eu Como é, gosto assim. como é que você Imagina fala no no grupo, Cadu? Brasileirão. Deu uma... Bambiada. Ah, o Joel deu uma Já bambeada. começou com a bambiada. Quem tá fazendo isso que você tá falando é seu time. Mas vai apostar ou não? Não, eu Apostar torço o pro quê? Corinthians. Que vai ser rebaixado? Não, Que não vai eu, ser- eu não disse que vai ser rebaixado. Ah. Eu disse que vai brigar contra o rebaixamento. Que já é uma grande Já mudou, vergonha. né? Já Não, mudou. nunca falei isso. E Nunca quantos falei pontos nas próximas 6 rodadas? Não sei, eu sei do meu time. O meu time vai se classificar em primeiro no grupo do Paulistão. E depois? E o meu time, ele sim vai brigar pelo título. O meu time sim. Agora o seu, meu amigo, Como- é só vexame um atrás do outro. É 2 surras por semana que a galinhada toma. 2 surras. Todo mundo bate na galinhada. E nos últimos Vocês 15 anos, apanham até quantas em surras de casa. vocês? Vocês apanham até em casa. Qual Ô, foi o time que ô, menos Diego, ganhou em nem São começou o episódio, nem É, começou o eu só tô episódio observando. direito e eles já estão apavorados, É. hein? Já tô observando. Ô, galera, Mas Mas são você- 15 anos, fica meio... Vocês estão É vendo que como é- o pessoal se apavora fácil aqui, É né? Se aquela vocês estão emoção. gostando do papo, já deixa o like aí pra gente aí. Tem muito assunto ainda pra gente discutir hoje, hein? E nem Então, chegou no tema, hein? É isso aí. Mas o Corinthians ontem, é fato que essa semana o Corinthians ele não tá legal, né? A gente... São 5 derrotas seguidas, né? Em 6 jogos. Pois é. E no último jogo contra o Santos, pegou um time de Série B. O Santos hoje vamos ser realistas, é um time que está na Série B. Me Embora lembra coisas boas, hein? Embora melhorou bastante, né? Melhorou bastante, o Santos está... Também tem informação como o Corinthians, mas diferente, parece que já se arrumou, né? Sim. Mas Tem uma boa perspectiva. Sim. pro restante da temporada. O corintiano, ele demora mesmo pra se arrumar. Não sei, não. É o time do... É o Eles time demoram da... mais. 10 Demora, anos, né? Demora. Demora. Tava acostumado a sofrer, isso aí é normal. Normal. Normal, pô. Mas, na verdade, a Série B me lembra o assunto que nós viemos tratar hoje, né? Certo. Mas antes disso... Esse assunto eu gosto. Vamos lá, me diga... Esse assunto você gosta, Diego? Ele conhece muito bem. Tá certo. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês, galera. Todos nós já fomos crianças, né? Sim. Vocês lembram qual que era o brinquedo que vocês mais gostavam quando vocês eram crianças? Claro. Qual que era? Lembra, Diego? Bola de futebol. Bola. Desde criança era futebol. Com certeza, futebol. É? Bicicleta e futebol. Mas não tinha nenhum outro brinquedo, eu vou falar o meu, então. Quando eu era criança, tinha um brinquedo que eu gostava muito, Diego. Sim. Quer ver? Vamos ver. Põe na Vamos tela dar aí. uma olhada aí. Põe na tela aí qual que era o brinquedo que eu gostava quando eu era criança. Esse brinquedo da estrela aí, ó. Já brincou com você? Já brincou? Repare na cor do brinquedo, olha lá. Esse é bom. A cor é vermelho, verde, é verde, olha lá. não. É verde, Tem é vermelho, Palmeiras. tem Não, tem vermelho ali, ó. Tem vermelho, vermelho, tem vermelho no verde, meio. Então, tem esse branco. brinquedo era legal. Você puxava a varetinha ali e a bolinha caía. Não podia deixar a bolinha cair. Sim, sim. Não podia deixar a bolinha cair. Te lembra alguma coisa, Joel, esse brinquedo na sua infância? Lembro o bi rebaixado do meu lado e o rebaixado aqui da frente. Que inclusive o Corinthians só não é bi rebaixado porque o Grafite, o centroavante do São Paulo, evitou o segundo rebaixamento do Corinthians. Todo mundo se lembra disso, né? Mas Me lembra o único time que caiu no Paulista. Ah, dos é? grandes aqui. Esse brinquedo, inclusive, foi feito em homenagem ao São Paulo. Foi? Que foi o primeiro time a cair e no Paulistão ainda. Mentira, nunca. Foi- Jamais. É dessa época. Jamais. É mais ou menos dessa época Cai, mesmo, não hein? cai. É mais ou menos. Jamais. Vamos ver qual que é o tema de hoje, então, galera. O tema de hoje é esse aqui, ó. O São Paulo caiu no Paulista de 1990. Lógico que não, todo mundo sabe Calma, que não. Calma, Joel. Não fique apavorado antes Tô da hora. tranquilo. Não fique Olha a cara de apavorado antes da apavorado, hora. tá tranquilo. Caiu. Tricampeão mundial, acabei de Vamos, ser campeão, vamos tô começar, tranquilo. vamos começar com os rivais. Você é o último a responder. Vamos começar com o Diego hoje. Diego, o São Paulo caiu no Paulista de 90? Caiu. Os jogadores falaram, né? Os jogadores falaram. O Raí falou, o Tele falou, o Zete falou. Então caiu, cara. Não tem o que fazer. Se o Entendeu? cara tava lá, né? Reportagem na TV Cultura. Caiu. Não tem muita... Definitivo. Definitivo. Não tem muito o que ficar debatendo. Agora, se eles mudaram o regulamento lá, eu não sei.
Entendeu? Eu não sou bom nessas estatísticas. Entendeu? O negócio é caiu. O jogador falou caiu. E ó, eles recebem o salário, né? Quando você tá jogando num time, você sabe se seu time tá na Série A ou na Série B. Você recebe o Faz sentido, galera. Da Série A ou da Série B. Não faz sentido As comissões, o que Só eles tá chamam falando de besteira. bicho, né? Recebe normal. Então, ou você recebe o bicho da Série A ou da Série B, entendeu? E eles falaram que eles estavam na Série A2. Sério? Então, caiu. É isso. Fake news, galera. Só falou besteira. É isso, Cadu? O São Paulo caiu no Paulista de 90? Que fanfarrão. Que Deus o tenha. Bambiou e caiu. Não caiu. Bambiou e caiu. É. É difícil assumir, eu sei. Temos aqui duas respostas afirmativas, Joel. Então agora sobrou pro São Paulino se defender, né? Não fique apavorado. Lá vem ele Não, com as tranquilo, estatísticas. Não fique apavorado. O São Paulo caiu, Joel, no Paulista de 90? Todo mundo sabe que o São Paulo nunca foi rebaixado. Todo mundo sabe. Essa historinha de São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista sempre surge quando algum time grande cai. Dessa vez foi o quando Santos. cai. Dessa vez foi o Santos, foi rebaixado Sempre no surge Campeonato quando cai. Brasileiro. E aí o São Paulino sempre, né? Gosta de lembrar aos rivais que o São Paulo nunca caiu, aí eles vêm com esse papinho que caiu. Mas todo mundo sabe que o São Paulo nunca foi rebaixado. O São Paulo não caiu por dois motivos simples, que eu vou explicar no decorrer do programa. Dois motivos básicos, que não tem nem como discutir isso. O assunto sempre surge quando cai. Foi quando caiu mesmo que surgiu o assunto. Não, o São Paulo nunca caiu. Faz sentido lembrar, né, Nunca vai cara? cair. Faz sentido, né, Cadu? Nunca caiu, nunca vai cair. Sempre quando cai Incaível. surge o assunto. Mas essa questão que o Diego falou aí, porque realmente vários jogadores na época falaram. Jogadores do São Paulo. Raí, Tele deu entrevistas falando da queda do São Paulo em Vocês 90. não consideram o Tele como o deus de vocês? Não, ele é o melhor técnico da história do futebol brasileiro. Deus não. Mas quando ele fala, vocês Sim. acá, certo? Posso dizer o que aconteceu? Bom, vamos lá. Calma, calma. Não, vamos lá. Só responde. Responde, Não, depois você vai explicar, você vai dar um argumento. responde. Mas só responde. Responde. O Tele falou que caiu ou não? Não sei. Falou? Não Falou. falou. Ó, eu sei de O uma Raí, coisa. o Raí, Não interessa o que o o Raí. Tele, que o Raí, ou quem Calma, quer que seja. calma, Joel, calma. O fato é, Você já vai o explicar. São Paulo não foi rebaixado. E todo mundo sabe disso. Não, Acredite. Todo mundo sabe disso. É que eu Entra tenho no dúvida. site da Federação Paulista e procura rebaixamento do São Paulo. Eu Esse tenho fanfarrão dúvida. aqui... Eu já Não, agora falei. eu vou falar. Todo mundo Vou já falou. perguntar pro Fará. Esse fanfarrão aqui, quando o Corinthians ganhou o Mundialito, o torneio de verão, qual que era o argumento desse fanfarrão e de outros corintianos? Vai lá na FIFA e veja que a FIFA fala que é campeão mundial. Não, Então fala a nunca mesma falei coisa. isso. Vai lá na Federação Paulista e veja se consta algum rebaixamento de São Eu Paulo. nunca falei Não isso. existe rebaixamento, só tem na cabeça dos rivais Calma, eu que só tô- foram rebaixados e querem imputar isso ao São Paulo também. Imputar o maior time quando- do Brasil nunca foi rebaixado e nunca vai cair. Quando o Tele fala, é igual o Abel pro Palmeiras. O Abel falou, tá falado. Tele é a mesma coisa. Quando o Tele falou, tá falado. Tem nada a ver uma O coisa com a Tele outra. Joel. falou que o São Paulo caiu. Mas, então, Joel, mas quem acredite no define que o mestre São Paulo, Tele, cara. quem define, Acredite no mestre quem Tele. define que se o São Paulo caiu ou não Acredite no é futebol Ele dentro de tava lá, campo e a ele regra do estava lá. campeonato. Não é Joel, quem falou que eu deixou de falar. Eu tenho algumas Tem nada dúvidas a ver uma coisa sinceras. com a Você vai, outra. já que você falou que não caiu, você vai me explicar hoje que não caiu. Vamos. Só que eu tô querendo entender porque eu vi algumas coisas na internet. E aí por isso que eu tô perguntando, o Raí falou que caiu ou não? Não sei. E o Tele? Não sei. E o Porque eu Zé? sei que o São Paulo E o não Miller? caiu. E o Miller? E o Zé? Mas isso E não- o Zete? Então E o me Leonardo? responda. E o Antônio Carlos? O Roberto E a diretoria? Carlos, jogador do Corinthians, falou que o Corinthians foi campeão mundial em 2000 Então, ou por não? isso que eu tô com dúvida. Falou ou não? Ele não Falou que o foi não, campeão, ele mas falou que não era que o mundial. Real Madrid não considerava. Ele falou que Calma, não era Joel, o mundial. assunto hoje é São Paulo. Ah, então. Mas o argumento não, vale pros dois lados. Não, eu só, eu só Se, tô... se o seu bonito. argumento é que Calma, o jogador Joel, A, calma. jogador B falou isso ou aquilo, o Roberto Carlos, jogador do Corinthians, falou que o Joel, Corinthians não ganhou o eu mundial. só tô te perguntando que eu tô Eu curioso. estou te respondendo, Tô você não deixa eu curioso. responder? Não, você não respondeu. Já respondi. Eles eu disseram gosto, ou eu não? gosto. Não interessa o que eles disseram. Não interessa que o São Paulo não caiu. Mas, Essa mas uma dúvida é no sincera. mínimo, é no mínimo estranho, porque são os jogadores da época, né, que estavam. As TVs da Ele- época. outro os ponto. jornais da época. Não, não. Tudo da Os época. jornais, o tudo, não. E a direção Tá do São errado, Paulo na é, época? Tá errado.
E a direção? Não, A direção... não vou poder responder, porque toda vez Teve que eu tento ingresso responder, lá, eles me teve interrompem. ingresso. Não é que você não respondeu a pergunta. O São Não. Paulo jogou a 2 contra o time poder lá da responder ou 2. não? Pode Desculpa, responder. Gelzinho, Não, desculpa. então vou Vamos poder deixar responder ele. agora. Pode, responde, Então responde. vamos Toma uma começar aguinha, com essa toma uma primeira aguinha. pergunta, né? Que Sim. ele tá falando de tele. Toma uma aguinha primeiro, de pra você raíz, ficar mais você falou calmo. aí. Não se apavore, Joel. Não, eu não Calma. preciso me Calma, aprovar. Eles é Joel, que tem que calma. provar o contrário. Pode Porque, historicamente, se você entrar na Federação Paulista de Futebol, entra lá no site, não tem rebaixamento nenhum. Eles é que vão ter que explicar de onde eles tiraram esse absurdo que nunca existiu e não existe. Então vamos fazer o Tiraram da seguinte. cabeça deles. Vamos fazer o seguinte, então. Já que o Joel tocou nesse assunto, realmente acho que a gente tem o regulamento do campeonato paulista de 90. Vamos dar uma olhada nele. Olha, ali no parágrafo 2º do artigo 50. No campeonato da primeira divisão de futebol profissional de 1990, não haverá descenso à divisão especial de futebol profissional. Ponto final. Mas, a partir de 1991 ou a cada ano, haverá o descenso de uma associação da primeira divisão de futebol profissional e o acesso de uma associação da divisão especial de futebol profissional. Então, tá ali grifado, né? Que em 1990, na primeira divisão, não haveria descenso. Ponto final. Aí já pode acabar com a conversa. Vamos embora, Já então. poderíamos acabar. Se tá na regra que não haveria rebaixamento, já pode acabar. Mas eu tenho mais dois outros Mas eu gostei, argumentos. hein? Tem o regulamento como todo esse. aí? Eu gostei. Eu tenho gostei. mais dois outros argumentos tão fortes como esse que prova que o São Paulo não caiu. Mas só esse aí já é suficiente. O próprio regulamento dizia que não tinha rebaixamento, então o São Paulo não caiu. Agora eles ficam inventando a história que eles querem. Por quê? Porque o Corinthians tem essa mancha na história eterna. O Corinthians pode ganhar quantos títulos for. Não vai apagar o rebaixamento da história do Corinthians. O Palmeiras, 2 rebaixamentos, pode ganhar o título que for. Essa mancha nunca vai apagar. Agora o São Paulo, meu amigo, o São Paulo está invicto nesse quesito. Invicto. Nunca caiu e não vai cair. Tá invicto. Sabe por quê? Time grande não cai, meu amigo. Tá invicto? Nesse quesito sim, time grande não cai. Aliás, é o único time paulista, tá? Que nunca foi rebaixado. O Santos também, até alguns meses atrás, não. Agora só sobrou o Tricolor. E esse regulamento Então é foi isso. feito em 92. Não, lógico Não, que não. esse não. Lógico que não. Antes do campeonato. É fake news Eu tô ou... achando que é fake news. Lógico que não. Porque ó, eu assistia muita cultura, né, na época. A Castelo Rá-Tim-Bum. e lá eles falaram que caiu. Não. Caiu. Imagina. Ele teve a reportagem. Durante a transmissão. Imagina. Eu tava lá de boa assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, aí cortou tudo e falou: São Paulo caiu, já era. Aí eu falei: vixe. Só na cabeça deles, já galera. Aí, naquele momento você resolveu ser palmeirense, Aí ou eu já era falei- antes? Não, eu falei, eu não vou torcer pro time da Série B, né? Eu tenho que torcer pro Não time tem da- como, Não né? tem como, né, meu? Vou torcer pro Palmeiras, né, meu? Pô, não tem como. E essa confusão Ô Marcos, Sim. desculpa eu te interromper. Eu só vou pedir que tem uma coisa muito importante nesse regulamento aí, que muitos passa desapercebido por muitos, mas é importante. Como tá escrito ali a segunda divisão, qual que é o nome da segunda divisão? Lê ali pra gente, pra todo mundo ouvir qual era o nome da segunda divisão na época. Lê ali pra mim. Divisão Especial de Futebol Profissional? Exatamente. Então a segunda divisão no Campeonato Paulista, naquela época se chamava Divisão Especial. Não. Então isso é muito bom a gente deixar claro, Não. porque tem gente que confunde os nomes Aí, ó, olha lá. e usa muitos prints fake pra falar que o São Paulo caiu pra Série B, Não. coisa que nem existia. Série B nem escrito ali, existia. Série B em Campeonato Paulista nunca nem existiu. Então Não. chamava-se Não caiu, Divisão bobeou. Divisão Tá escrito ali. Especial, a segunda divisão. No campeonato da primeira divisão de futebol. Entendeu? Sim, primeira Então, divisão. É. Chamava a primeira divisão a primeira divisão. A Esse- segunda divisão se chamava divisão especial. Era. Esse era o nome. Então mudou. Não, Então não mudou, esse era o saiu nome. de. Igual esse campeonato que vocês ganharam, saiu de Recopa do Brasil para Supercopa Edson Arantes do Nascimento Pelé. O rei nasceu. Ele é tão mudou, tonto que nem é mudou o Recopa, nome. é Supercopa. Não, Mas agora é Supercopa
rei. Era a Recopa do Brasil. Ganhou a ensinar, Recopa do Brasil. Agora na não, verdade, é Supercopa do Edson Arantes do Nascimento. Eu fui Pelé. convidado para esse podcast, eu vou falar aqui em primeira mão, para ensinar corintiano e palmeirense, que eles não sabem nada de futebol. Então eu vou dar a primeira aula aqui desse episódio pro palmeirense. O nome não é Recopa, é Supercopa do Brasil. E esse ano eles mudaram, porque o São Paulo ganhou. Esse ano eles mudaram para Supercopa Rei em homenagem ao Rei Pelé, que faleceu há poucos meses, então a homenagem virou Supercopa Rei. Então, e o São Paulo não é campeão, é supercampeão. Supercampeão rei soberano. Ô, professor Joel, mestre Joel. Opa. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. Aula grátis. Tô aprendendo aqui, tô lendo ali, você tem razão, tá falando que não teria descenso, né? Então, nesse regulamento, deve estar previsto que em 1991, o time, como não ia cair, iam ter 2 grupos, não é isso? Sim. Deve estar previsto no regulamento, então, que ia ter um cruzamento entre os grupos. Com certeza. Deve estar previsto aí, né? A 2 com A1. Você deve ter o print, eu Com quero ver. certeza absoluta. Eu quero ver o A2 cruzamento com A1. Com previsto certeza no regulamento. absoluta. Porque o PVC não achou, o Mauro Betti não achou, E o se eu achei? Formiga não achou. E se eu achei? Ele achou, Ó, ele é zica. Meus amigos, esse episódio vai com ser muito certeza ele engraçado. achou. Porque o argumento Cê que sabe- ele achava cê que sabe ele de que- tinha pra vir com a Não, com a eu tô fanfarronice aprendendo dele, com vai você, cair com não. ninguém, Ninguém hoje tem, só fácil. ele tem. Esse regulamento você sabe de Segredo. quando é, né, Joel? Esse regulamento? Esse regulamento. Foi de antes de começar o campeonato, se eu não me engano. Sabe a data? Não, a data eu não sei. Se eu não me engano é de 89, mas eu não tenho certeza Não, é de da data 90. Mas não correta. precisa saber, mas ok. Mas o que importa é que é de antes do campeonato. Correto, antes do campeonato. Pronto. Dia 21 de junho de 1990, antes do campeonato. É verdade. Aí, nesse regulamento, então, estava previsto o cruzamento. Tava previsto o cruzamento. Então vou aguardar para ver. Eu tô ansioso para ver Agora, isso. assiste até o final, que ele vai passar vergonha. Quero ver. No regulamento de 90 constava isso? Constava? Eu quero ver. Ele já tá tão apavorado, galera, que ele já tá quebrando a mesa. A aqui, ó. produção falou pra não bater na mesa. cuidado. Produção. É o primeiro apavor, hein, Marcos? Eu tô ansioso, Joel. Eu tô ansioso. Porque essa discussão é antiga, né? Se caiu, se não caiu. Sim. Tem a questão do regulamento. Nunca algumas pessoas- houve discussão, só tem discussão pra vocês. O Joel que falou uma são- coisa que é verdade. Tem gente que usa um ingresso fake pra falar que tá lá na Série B e não é verdadeiro esse ingresso. Aí tem gente que usa outras coisas também pra falar que é verdadeiro a queda, ok. Mas uma coisa que ninguém nunca resolveu, e a gente tem vários vídeos na internet falando sobre isso, PVC, Formiga, Mauro Betti. Mauro Betti que falava que caiu e depois mudou quando ele viu o regulamento e falou, não caiu. Verdade Mas não que ele caiu, fala isso é isso. fato, não caiu. Mas nenhum deles, todos eles afirmam que não estava nada registrado nesse regulamento sobre o cruzamento. E aí que a gente vai chegar já. Mas o Joel encontrou. Resolveu. Os jogadores não acharam, por isso acharam que tinha caído. Acharam, porque não caiu, né? Os jogadores, a direção lamentou. Alguns jornais da época, não todos, o Estado de São Paulo não falou, mas a Folha disse que caiu. A TV Cultura disse que caiu. Sim. E não tinha, porque não tinha previsto o cruzamento. Agora- Mas o Joel encontrou. ele tem. Não, eu não. Isso, A Federação não é- Paulista de Futebol, não meu é amigo. esquece, Não não é sou o eu mito. que faço a regra. Não é o mito, mas Não o sou eu que principal faço a ídolo. regra. Não é o Raí. O- O irmão que jogava menos bola dos dois, né? Porque o Sócrates que era o bom. Não é. O ídolo máximo do São Paulo Federação Paulista de Futebol. tá aqui, ó. Não sou eu, não, é a professor Federação Joel, Paulista de mestre Futebol. Joel. Mas nesse Mas caso, então, Cadu, agora- só uma pergunta. Sim. Já não bastaria o regulamento dizer que não haverá descenso? Isso já não lógico que deveria basta. ser conclusivo? É lógico que basta. Deveria, a questão é o motivo do porquê não haveria descenso. E a grande E qual é? gambiarra. E qual seria a esse grande motivo? gambiarra que o Fará queria fazer. Ele foi enchendo o campeonato, ele queria que mais times caíssem, só que tinha um problema. Se um time. E não foi para ajudar o São Paulo que fez isso, não tem nada disso. Não foi nada para ajudar o São Paulo, não. Mas se o time caísse no Campeonato Paulista, ele não participaria também do Campeonato Brasileiro. Naquela Sim. época tinha essa regra. Sim. Tinha outras questões também. Por isso que eles Que- inventaram o cruzamento? Não, então, Não, tem nada a ver uma questões coisa com a outra. financeiras, Tem nada a tinham ver. várias coisas. E isso começou realmente. O regulamento é de 90, mas em 89 já estava articulando para não ter a queda, para o que ele fez depois, 94, se eu não me engano.
Aí foi o grande golpe maquiavélico do Fará. Essa é uma outra questão. Deveria ser suficiente, Marcos. A única questão é que, sabe quando você está jogando videogame e aí você tem um irmão mais novo e você desliga o controle dele pra fingir que ele tá jogando? Pra fingir que ele tá jogando. Foi isso que fazia com os times. Não vai ter queda. Mas na prática, não tinha cruzamento com o grupo principal. Não tinha cruzamento. Agora, cruzamento sim. Não tinha cruzamento isso com o grupo. Isso é coisa da cabeça dele. Eu tô inventando. Eu sou muito criativo. Lógico que tá inventando. Não tinha cruzamento com... Não faz sentido o que você tá falando. Eu também acho que não tem sentido. Não faz sentido assim, que você tá falando. Não tinha cruzamento, Diego. Que não tinha. Com o primeiro grupo, nesse caso... e não tinha chance de ser campeão. Mas nesse caso... Era café com leite. Nesse caso não foi tinha uma... chance de ser campeão. Olha a besteira que você tá falando. Não tinha. Gente, ele é muito fanfarrão. Galera, ele é muito fanfarrão. Agora... Depois eu vou falar, que ele já falou de jogador. Ele falou muita besteira hoje. Agora o negócio eu falo, ó, se eu fosse jogador de São Paulo naquela época e eu tivesse meio ruim financeiramente, eu entrava com um processo contra o São Paulo, porque eles pagou o salário de Série B e tava jogando Série A, não é? Não. Então vamos lá. Eu queria um salário melhor, né? Tá bom. Depois de tanta besteira que eles falaram, tanta besteira, tanta idiotice que todo mundo sabe que não é verdade. Campeonato Tanto é que os jornalistas sérios do Brasil, que é a maioria, ninguém fala de rebaixamento de São Paulo. Só meia dúzia de jornalista clubista que quer tirar um sarro. Só os jogadores, a imprensa. Peraí, Joel, eu quero esses caras aqui. Esses clubistas podem vir aqui também, todos vocês. Aqui que eu vou tirar sarro da cara de todos. Só igual eu faço desse tonto aí. Então deixa eu falar. Tonto eu sou, eu quero entender. Agora, então, vamos lá. Eu não entendi. Gente, é muito simples. É simples. Está na regra, a gente acabou de ler a regra. Não haveria rebaixamento no campeonato de 90. Só nesse ano. E detalhe, não. Porque olha lá o detalhe, tá vendo como eles não sabem de nada? Não foi só nesse ano. No campeonato de 91, que o São Paulo foi o grande campeão paulista, também não tinha rebaixamento. Então foi nos 2 anos. Então não foi nada para ajudar o São Paulo, virou a mesa, porque não tem nada a ver. Mudar o regulamento depois não ajudou nada. Estava no regulamento que não haveria rebaixamento. Isso nem é o principal. Foi tipo o Fluminense. Isso nem é o principal. Mesmo tipo se tivesse rebaixamento... Saiu da terceira e foi pra primeira. Mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não iria cair. Porque o São Paulo não ficou entre os últimos colocados. Então mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não seria rebaixado. Então essa é uma pergunta interessante, essa é uma questão interessante, Joel, que em que posição o São Paulo ficou? Porque essa é uma dúvida que todos têm. Na classificação geral, na classificação dos grupos. Qual foi a posição que o São Paulo ficou? Na verdade, não é nem dúvida, né? Porque eles nem sabem disso. Não sei. Eles ficam ouvindo que caiu. Eles ficam ouvindo os não consigo falar, tá vendo? Posso falar ou não? Eu só sei que caiu. Esse fanfarrão, eu ouvi 2 horas de besteira dele e não. Nos deu uma aula, Joel. Então eu vou dar uma aula. Os alunos permaneçam em silêncio, por favor. Tá. Vamos lá. Qual foi a pergunta mesmo? Eu esqueci. Qual foi a posição, a classificação geral do São Paulo e do grupo? Já que ele não foi rebaixado, ele tem que ter uma pontuação maior do que o... Eu já sei a esses fanfarrões nem sabem de nada e só ficam ouvindo, o São Paulo foi rebaixado e fica repetindo. Faz parte da zoeira do futebol, isso é normal. Porque eles foram rebaixados. Caiu mesmo. Aí eles querem colocar o São Paulo no nível deles. Isso não existe, São Paulo tá no nível superior. Soberano. O soberano. Soberano é o maior clube do Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, Marcos. O campeonato tinha 24 times. Todo ano que tinha descenso, todo ano, isso é histórico. Podem procurar na história do futebol paulista. Todo ano que teve rebaixamento. Times? Ou foram rebaixados 2 clubes, ou foram rebaixados 4 clubes. Então foi o máximo que foi rebaixado. São Paulo. Então o São Paulo, o campeonato tinha 24 clubes, o São Paulo terminou em 15º lugar. 15º lugar no campeonato que tinha 24 clubes, ou seja, abaixo de São Paulo ainda tinha mais 9 times. Então, mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não seria rebaixado. É mentira minha, Padu? O Joel está apavorado. Ele esqueceu o nome de todo mundo aqui. Cadu, se apresenta. Qual que é o seu nome? Meu nome é Cadu. Padu. Prazer. Tá bom. Padu. Prazer, soberano, tricampeão mundial, nunca rebaixado. Então, me responda, é mentira minha? São Paulo não terminou em 15º e tinha 24 clubes?
É verdade. Então, Ia pronto, jogar acabou. no grupo com Acabou. os piores, Acabou. sem cruzar com os Não existe, times de não cima, existe. sem chance de ser campeão. Mesmo se tivesse E rebaixamento, foi São Paulo campeão, não né? seria E foi rebaixado. campeão. Foi campeão. A gente Por tem, isso que eu soubesse, seria rebaixado. a gente tem algumas informações aqui, galera, pra ficar mais claro essa questão do que o Joel tá falando. Vamos começar por essa próxima. Explica um pouquinho pra gente, Joel, o que tá querendo Mas dizer A aqui? gente já vai começar a humilhar ele agora? Isso Quer aí, deixar isso pra depois? Essa aqui é a terceira Não, fase. vamos deixar pra depois. Você quer humilhar ele A agora? terceira fase, tinha pescagem depois também, não é isso? Não, deixa essa pra depois. Não, é? não, explica aí. Não. Agora não, porque senão, coitado, se eu explicar isso, ele vai acabar os argumentos dele já. Então vamos ver a classificação. Coloca a classificação pra provar o que eu acabei de falar. Isso aí é uma salada. Eu ainda não Tem entendi. lá os 24 times lá. E cadê o São Paulo na história aí? Aí. Olha lá, isso, é aquele segundo. Dá pra Isso. deixar só Ó, ele na tela, não? Não, fica os dois. Deixa os É. dois. deixa os Então dois. vamos lá. Aqui é a explicação do que eu acabei de falar. A gente tem a classificação final do Campeonato Paulista de 1990, com 24 clubes. Então ali a gente está vendo o São Paulo terminou em 15º lugar. E eu fiz questão de frisar os 4 últimos, que se tivesse rebaixamento, seriam esses os rebaixados. O Juventus, Santo André, o Noroeste e o Catanduvense. Na sequência, a pontuação deles, 25, 23, 20 e 17 pontos. O São Paulo somou 11 pontos a mais do que o primeiro time que seria rebaixado, que era o Juventus. São Paulo somou 36 pontos. Então, mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não seria rebaixado. Ele fez 11 pontos a mais do que a zona de rebaixamento teórica, né? Se Eu acho tá que no fazendo regulamento uma já é salada. especificado. Se tivesse, Não, pode é eu isso. cair, né? Porque É tá isso. inventando Ele isso. tá fazendo uma Teve salada. campeonato que Não existe. caía 4, que caía 2, que caía 1. E Ele tá 10, fazendo- 10 tinha? Ele tá fazendo uma Esse- salada. Esse aí. 10 tinha? Esse Não aí. tinha, nunca Ele- teve Eu na não tenho culpa história. dessa bagunça. Nunca, exatamente. Calma, nunca teve na história. calma. Eu não tenho culpa. Um de cada vez. Ele Não tá- fiquem Não, mas apavorados calma, os três. Joãozinho. Essa é a primeira vez, galera, no Apavoro que temos 3 apavorados ao mesmo tempo. É recorde. Ele tá Se pegando- vocês estão gostando do apavoro dessa galera toda, já é hora de deixar o like pra gente aí, hein? Deixa o like, dê os seus comentários, nos diga o que vocês estão achando e se vocês concordam com o que o Joel tá falando aqui, né? Ô, Joel, esses 24 times, aí eu vi mais 4 da divisão, Não, ele da tá divisão ele- inferior, não é isso? ele tá E fazendo aí uma eu ter salada. 2 grupos. Tá previsto no regulamento que no grupo vermelho do São Paulo ia ter um confronto contra o grupo? Tá previsto isso, não? Está previsto no regulamento que não haveria De rebaixamento. De 90, Não, que não haveria rebaixamento. Que haveria cruzamento. Pessoal, vamos lá. Está previsto que não haveria rebaixamento. Você E o está São batendo Paulo na ficou mesa. 11 pontos acima Não. dos Lá- 4 lá últimos pergunta- colocados. ele- Se lá- tivesse Ele tá rebaixamento, achando, o São Paulo ele tá seria achando que isso aí é rebaixado. Campeonato Brasileiro Então é desse isso. ano, não é? Então é isso. Não. Ele tem que pegar o regulamento da época. Eu pra entendi, ver. eu entendi. Se o Da São época Paulo disso, caiu, Não, ganhou essa o aqui, rebaixamento. só um esclarecimento. Essa é a classificação final do do Campeonato Paulista de 1990. Isso. E ali a classificação do Paulista de 90, a primeira fase. Exatamente. Então, Teve a repescagem mas você não também, pode usar os e esse termos foi o de final. hoje e falar que ficou em 15º. Tem que ver qual que eram os termos da época. Então, os termos da época é que não haveria descenso. Então fica difícil a gente, nesse caso, por essa bagunça que foi esse regulamento, e isso nós temos que concordar, foi realmente um regulamento muito confuso, dentre vários que nós já tivemos na história do futebol brasileiro. Esse foi um dos casos. Como não haveria descenso, nem mesmo Juventus, Santo André, Noroeste, Catanduvense poderiam, em tese, ser rebaixados Muito para menos o São 91. Paulo. Muito menos o São Paulo, que ficou 11 pontos acima do Juventus. Eu vou perguntar pro Marcos, que era o primeiro Agora da eu- suposta zona de rebaixamento, se tivesse Agora zona eu de quero rebaixamento. fazer outra pergunta. Por que os jogadores e todos os meios de imprensa falou que o São Paulo caiu? Então. Eu explico. Porque naquela época, a gente tem que entender o contexto. Não Naquela tinha época professor não tinha. Joel. Não, naquela época não ele era tinha. criança. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época a informação
quem viveu aquela época sabe, a gente ficava sabendo das notícias de só futebol porque não tinha internet. no dia seguinte, Aí- quando a gente ia lá na banca e comprava o jornal. Imagina o jogador, caiu ou não? Eu não sei. Não sabia, ninguém sabia da regra do campeonato. Eu vou ganhar o salário da Série A da Ninguém Série B. sabia da regra do campeonato. O A regra era treinador confusa. chegou depois, a Como imprensa ninguém próximo, sabia. não sabia. Só quem sabe é o Joel. Não, só quem sabe é a federação. Isso daí é informações O Fará, da federação. é não porque sou não eu. tinha internet. O Fará, Isso daí- ele oscilou. Isso, acho que não vai dar pra perceber, mas naquele print Quem era o ao lado, responsável da federação? Do lado esquerda, tá escrito ali, fonte Federação Paulista Quem de era o Futebol. responsável? Então não sou eu que tô Quem falando. era o que responsável da aquilo ali. federação? Aquilo ali é a federação. Quem era o responsável? Não, eu estou respondendo a pergunta. Então, Ah, quem o era o São Paulo responsável? Tô tá aqui. respondendo a pergunta. Achei Quem o São era? Paulo, Naquela finalmente. A pergunta é, quem era o responsável? Eu não consigo responder. Pode Naquela falar, Joel. época, o contexto era o seguinte: primeiro que o campeonato, realmente a regra era muito confusa. Torcida não sabia qual que era a regra. Jogador muito menos, porque todo mundo sabe, jogador é meio burro pra essas coisas. Jogador só quer saber de jogar bola e Olha, fazer gol. é você que tá falando, hein, Joel? Não sou eu, hein? Não sou eu que tô falando, hein? Jogador mal entende de tática, vai Olha entender de isso aí. regra de futebol. Só quem entende é o Joel. O time Jogador- chegava lá pro jogador e falava, você mas- vai receber só 500 cruzeiros por mês, isso beleza? aí, isso aí, Tá o tudo cara- E ele certo. assinava porque ele era Não, eu burro. quero mas jogar é isso bola, aí. eu quero jogar bola. Mas respondendo a Vai. pergunta, naquela época a informação não era tão difundida como era hoje. Não tinha internet, não tinha todo esse meio de fácil, né, pra gente encontrar as informações. Que nem hoje você vai no Google, dá um Google lá, você consegue informações do campeonato de 90. Naquela época você não conseguia esse tipo de informação fácil. Você era informado como? Através de jornal de banca, você tinha que ir no dia seguinte comprar o jornal para saber qual foram os resultados dos jogos do dia anterior. Então, imagina para saber qual que era a regra de um campeonato saber tão quem caiu. confuso. E não passava na TV os Um jogos? campeonato muito confuso. Não tinha Que TV o na próprio Cadu falou que a regra foi feita acho que meses antes, né? Um pouco antes do campeonato. Um pouco antes. Não, regra mas é um ano clara. antes já Então, tinha mais ou menos o algo campeonato parecido. começou, a galera não sabia qual que era a regra mesmo, não sabia. Em 89 já sabia mais ou menos o modelo Então, e aí esse foi é o finalizado fato. em 90. Então, assim, por que os jogadores na época falam, um ou outro falou... Todos. O São Paulo, todos não. Qual mas não mentira. falou? Qual? Qual disse que o não? São Paulo foi rebaixado. Que jogador Porque- disse que não? Não, eu não consigo responder. Não, aqui já... Não, que jogador disse sim? Que você viu que falou sim? O Miller, o Zete, É. o Antônio Carlos, É. o... Aí, ó, tá vendo? Não, o Raí. Três, o técnico, não são Não, todos. quatro. o Tele- Tele Santana. Tá bom. Três não Tem- são não. todos. A Quatro TV não já são falei- todos. já falei Então cinco. você falou todos. Não, o Tele que Folha, chegou falou depois. jornal. Todos. Já tá vendo? Esse é o nível de fanfarrolice Cite dele. um Mas que falou que não. deixa eu O responder. Leonardo. Vamos lá. O São não, Paulo- Na época, um que disse que não. Para o Um. São Paulo, que era o campeão... Não, minto, ele foi vice-campeão em 90, né? Era o vice-campeão brasileiro, era um time grande e tal. Foi uma grande vergonha essa campanha. Ficou em 15º Claro, e caiu. de um campeonato que tinha 24 clubes. Pro São Paulo, pra grandeza do São Paulo, era uma grande vergonha. Hoje a gente vê o Corinthians na zona de rebaixamento sendo vice-lanterna. Ou seja, muito pior do que essa campanha do jogador São que Paulo. disse que não. Hoje o Corinthians tem uma campanha muito pior do que a campanha do São Paulo em 90. Porém, Ele tá assim, para. Peraí, O Diego e o Cadu já estão em Peraí. ritmo de carnaval aqui, ó. Porém, o Corinthians ainda não caiu. E o São Paulo caiu. Joel, um jogador que disse que não caiu. Mestre Um Tele jogador, falou que um caiu. jogador. Naquela época, Um jogador. o contexto histórico era o seguinte. O primeiro ponto que eu falei, né, Marcos, a regra do campeonato não era muito difundida. O pessoal não sabia mesmo. Isso você já falou. Muito confusa. Tinha grupo 1, tinha fase 1, fase 2, fase 3, repescagem, grupo A, grupo B. Era uma bagunça. É verdade. Isso. Então o pessoal não conhecia a mesma regra. Isso é um Nem fato. ninguém. Eu Isso é um não fato. sei. Nem Eu jornalista não sei nem o conhecia que é a regra. difundido. Nem jornalista conhecia a regra. O que é Então, difundido? o que acontece? Como o São Pega um Paulo não dicionário aí. conseguiu se classificar, porque assim, ó, vou explicar pra galera. Fala, professor. No grupo, se eu não Mestre. me engano, eram dois grupos divididos por 12 clubes, né? Eu não me lembro agora de cabeça, eu Tá. sabia, mas eu esqueci quantos se classificavam em cada grupo de 12 times. O São Paulo não conseguiu se classificar.
já foi uma vergonha. Campeonato Vergonha, Paulista. São Paulo não Teve a conseguiu. repescagem, não conseguiu de novo. Mesmo lembrando, gente, que nessa época aí, o futebol do interior de São Paulo era muito mais forte do que hoje, tá? Sim, Quem não sim. viveu a Não, época, isso aí o Bragantino, por exemplo, foi campeão brasileiro. Era o time do Time do Luxemburgo. interior. Guarani, campeão brasileiro na década de 80. Então, assim, o futebol do interior era muito mais forte do que hoje. Então a gente tem que entender esse contexto também. Mas o São Paulo não se classificou para a segunda fase. Houve uma repescagem Também com não os conseguiu. times que não conseguiram se classificar na primeira fase para conseguir se classificar. E o São Paulo, nessa repescagem, também não conseguiu se classificar. Então o São Paulo ficou de Coitadinho do fora da Bambiou. fase Não decisiva. conseguiu Meu, se bambiou classificar. demais, Por esse hein? motivo do São Paulo não ter conseguido se classificar nem na repescagem, é que houve uma grande decepção e teve esse sentimento Esse que sentimento. o São Paulo fracassou no campeonato. Você E viu foi. que... Mas mesmo assim, Joel, um jogador- se você olhar lá na tabela, o 15º lugar num campeonato que tem 24 não é tão vergonhoso como o Corinthians hoje, que é o vice-lanterna do campeonato. E que não caiu, Você né? não caiu ainda, né? Não caiu por enquanto, Ainda, né? ainda. Não caiu por Mas enquanto, caiu ainda tá na que- zona de rebaixamento. Mas se cair, eu vou falar. Então é Caiu, isso. como eu falei também quando caiu em 2007. Você viu Normal. que os torcedores ganhavam picolé para entrar no estádio? Como que é essa história aí, O cara gente? ia comprar o ingresso, chegava lá para comprar o ingresso, que não é igual hoje, né? Hoje em dia você compra pela internet lá. Não tinha internet, você tinha que ir lá na fila lá no estádio. E aí você comprava o ingresso e ganhava picolé. E tem Isso outra no coisa. Morumbi? No Morumbi. Morumbi. É isso mesmo? Agora, É isso Morumbi, mesmo? Morumbi. Ganhava tem essa história do picolé? O cara ô, entrava Joel? chupando. Você já ganhou picolé? Não. O cara entrava chupando no Por isso que estádio. tá triste. Ô, Diego, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Não, você comentou isso aí pra entrar. O último jogo do São Paulo, antes da queda, que o Joel disse que não caiu, você tem ideia de quantos torcedores assistiram esse jogo do São Paulo? Não. Menos de 300 torcedores. 240 e poucos. Aí, Era outra época. Aí Não, depois não. que. Sabe depois, o motivo, Joel? Depois Não. que fizeram a campanha do picolé, aumentou para 3 mil torcedores. Foi E bastante. foi um jogo que o São Paulo ganha, sabe de quanto? Não, nessa Sabe de época quanto? aí- Não, 6-1. Mas só que tinha que ter outros resultados, não conseguiu. Não foi só por causa do São Paulo, né? Então, brincadeiras à parte, teve um jogo da seleção no mesmo dia. Ok, mas menos de 300 torcedores. Quer dizer, desde aquela época já era uma torcida que só ia na boa, na hora que o negócio apertava. E vinha como Não, o ingresso? menos de 300, Vinha o que meu. escrito no ingresso? Vale picolé. Desde Era aquela Iopa. época, não. Desde aquela época, não, porque hoje o recordista em São Paulo de público é o São Paulo, todo mundo sabe disso. A média geral. Não né? é, não? É, sim. Ah, então pronto. Não, não é, não. Ah, não é, A não. média geral nos últimos o ano anos, não. passado, Em o casa, ano porque o passado, estádio cabe mais o gente, ano Joel. passado, o É ano porque o estádio é passado. maior, né? O ano, então E o pronto. ingresso é mais Mas eu geral. não tenho culpa que Dentro e fora, eu não tenho a culpa média que o geral. estádio que vocês A ganharam do média geral. governo através de corrupção é pequeno. E eu não tenho culpa que o estádio que o Palmeiras Não, o Joel está ficando apavorado, hein? O Joel tá apavorado aqui, gente. Você não me respondeu ainda. Um jogador, só porque deve ter algum pelo menos, né? Que disse publicamente que o São Paulo não caiu, que estava na época. Todos que. O que você quer que eu diga? Um que falou que Mas não. isso não muda nada. O que muda é isso aqui, ó. É o regulamento Não, e a é que é classificação. estranho. Você Não, É é estranho. O, O torcedor. o não. que é estranho era o regulamento do campeonato. É estranho o Inclusive, torcedor. Esse regulamento O torcedor é que ficou estranho triste. E ele só prejudicou o São Paulo, tá? Diga-se de passagem. Esse regulamento estranho, confuso, que ninguém conhecia a regra, só prejudicou o São Paulo. Por quê? Porque se nesse ano tivesse rebaixamento, o São Paulo em 15º ia ter ficado 11 pontos longe da zona de rebaixamento e hoje não teria esses fanfarrões inventando essa história. Mas eu vou perguntar então, pro esse Marcos, regulamento confuso só prejudicou o São Paulo. Eu vou perguntar pro Só Marcos. prejudicou. Eu vou perguntar pro Marcos, que ele tá neutro aqui na mesa, Não, né? Ninguém sei. sabe meu time. eu não Ninguém sei. sabe meu time. Eu vou. A gente vai descobrir. Eu vou no Mestre Telê. O Mestre Telê Falou. é o mestre dos magos. É. Ele que Ele sabe de chegou tudo. no outro Então, ano pra ele dirigir o falou São que Paulo caiu. na- Então, o que o Roberto Carlos falou também tá valendo. Mas eu vou perguntar pro É Marcos. mundialito. Vou perguntar pro Marcos. 2000, Marcos. mundialito, não É, é mundial. mundialito. Porque o Joel tá nervoso, ele não Nem um pouco não nervoso. deixa a gente falar. Não se abale, Joel. Não se Calma, apavore. calma, Nem Joelzinho. um pouco.
Quer uma coquinha? Vou pedir pra produção pegar uma água pro Joel. Tá tranquilo aqui. Mas, Marcos, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Me ajuda a entender que Vamos lá. o mestre mesmo aqui, o PhD é o Joel, mas ele tá nervoso. PhD em São Paulo, PhD né? em São um pouco Paulo. nervoso. PhD em assuntos bambísticos. Mas, me ajuda a entender uma coisa. O São Paulo não caiu, né? A gente ouviu que Óbvio não que caiu. caiu. A gente ouviu- É, segundo o Joel não caiu. Segundo o Joel Não não, caiu. Segundo a Federação Paulista de Futebol. Que é outra pergunta que eu tenho. Essa é pra pronto. você depois. Calma, Joel. Calma, cocada. Então, Calma. calma. Olha só, galera. A pergunta é a seguinte. Presta A atenção. pergunta, Não, vou contar Joel, um segredo Joel, pro público. a pergunta- Ele tá nervoso a e fica pedindo calma pra mim. Eu estou quietinho É, ouvindo tô ele vendo. falar e ele só pedindo calma. Não deixa ninguém falar e tá calmo. Você que tá me interrompendo. Quando você tá falando, eu tô quieto e você, calma, Joel. Eu só tô olhando você pedir tá. calma. É, mas ele usou uma Me estratégia prova que o boa. São Paulo caiu. Até agora você não provou. Eu já Eu não provei que consigo não nem caiu. falar. Deixa Eu o quero Cadu, aprender. deixa o Cadu fazer a pergunta Eu agora. não consigo nem falar, eu quero aprender, Ele- Joel. ele- Vamos Então provar. deixa eu te ensinar. Então, eu Se eu quero. estiver dando a aula, Mas- você fica sim, quieto. mas eu tô... O Eu tô Joel, perguntando pro Marcos. Fala, o diga. Joel, ele tem uma artimanha. Ele usou a estratégia, trouxe essa bandeira mofada. Mofada. E tá dando Mas foi alergia na mostrar. gente. Só pra gente não conseguir falar e ficar com alergia. Exato. Marcos, Sim. eu tenho uma dúvida nisso, né? Vamos- Porque eu vamos entendi lá. o que o mestre Joel falou do regulamento. Do regulamento. Que era bagunçado, que ia dividir em 2 grupos. É. Mas é que eu não consigo entender. Se iam ter 2 grupos no outro Sim, ano, e Sim. não teve. Né? aí ia ter um grupo dos times mais fracos, mais fortes e mais fracos. E no grupo dos times mais fracos, não teria cruzamento com os times mais fortes. Quem disse que não? Calma, Joel. Quem calma. disse que não? Joel, Você tá calma. inventando Produção, isso daí. traz uma água. Tele Santana. Você disse. tá falando besteira, você tá inventando. Eu nem tenho imaginação suficiente pra imaginar Você tá isso. inventando. Nem inteligência eu tenho, nem imaginação suficiente pra isso. Não, você não tem Não, inteligência, não, todo mundo já É percebeu. lógico. Óbvio. Você tá inventando. Quem sou eu perto de você, Joel? tá inventando. Nem inteligência, nem imaginação Ah, suficiente. mas você Então quer o quê? pronto. Você quer debater com o discípulo Não dá, de Tele não Santana? dá, é. Como é que você vai Semideus. conseguir isso? Não tem como. Pseudo-intelectual, semideus. é. Mas é o seguinte. Continua. Vai, Cadu. Aí, o grupo dos times mais fortes e o grupo dos times mais fracos. Sim, no qual o São Paulo estava. No qual São Paulo estaria Sim. depois Dessa desse campanha. trágico acontecimento aí, depois- dessa bambeada de leve. Sim. Que não foi queda. Quem tá- Foi uma bambeada. Não, quem tá Aí, bambeando é o Corinthians esse ano. Aí- Calma, Joel, deixa ele falar agora. Vamos Aí- ver a pergunta. Não, estamos em Ele ficaria no 1990 grupo mais ainda. fraco, Sim. que não estava previsto nem cruzamento com o grupo de cima. Mentira. Você tá inventando. Eu tô inventando. Tá inventando. Nem cruzamento com o grupo de cima e nem chance de ser campeão. Se você pegar Não o existe regulamento grupo de cima e grupo de 1900, baixo. Mas só um detalhe. Não existe grupo de cima e grupo de baixo. Era grupo A Joel, e grupo B. se te ofende Então o nome, Não usa esse termo. se te ofende o cima ou nome, baixo. o Não grupo existe A isso. com os times Não, mais não, não, fortes. falar Esse que é o o que São tá- Paulo é o que tá estava na no grupo regra. de baixo. Olha lá o que tá porque eles escrito. são Não, os soberanos. Diego, Vamos lá, ofende escrito. ofende ele. Grupo A e grupo B, tá escrito bom, lá. Eu não quero te ofender. É, grupo A e grupo Então B. tinha o grupo A Calma, com gente. os times Não mais se apavorem. fortes. Não se apavorem. Correto? Time A com os grupos mais Não, fortes. Não, com os... Existia... Eu posso explicar agora? Não, o grupo A com os times mais fortes, grupo Ah, B você- com os times mais vocês fracos. ficaram em 15º e quer ser mais forte também. Aí É, então, demais. junto com quem veio, se é que veio, porque tem outra polêmica, eu não sei, não estava lá, mas o Flávio Prado fala sobre isso também, de um time que não subiu, o PVC diz que subiu, ele Fake diz que não news, subiu, não subiu, sei, fake não sei. news, fake Mas news. o Você time sabe que subiu. os Se times você mais estudou, você fortes sabe, e os não times seja mais, os leviano. times mais fortes Fanfarrão. e os times mais fracos. E não teria cruzamento nem chance de ser campeão. Não, isso o que é você seria que tá isso, inventando. Marcos? Me explica, me então explica. Isso é nesse você que tá caso, inventando. nesse caso, Cadu, então você está falando que teve uma virada de mesa. É isso? Então, o regulamento com esse adendo, Ah, Só então já ve- tinha o regulamento. Não. Então não é virada de mesa, Não, já tinha então, regulamento. o regulamento com esse adendo, ele foi escrito em 12 de junho de 1991. Tá vendo? Um ano Será? depois. Será? Um ano depois. É mesmo? 1991, É mesmo? dia 12 de junho. Quer dizer, Então o por cruzamento, isso, então eu vou te fazer uma por pergunta. isso que Eu eles já estavam... sabia. Então eu vou te fazer Eu já uma pergunta.
Eu já Por sabia. isso, Então, eu vou te fazer uma calma, pergunta. Marcos. Sabia que Por tinha isso coisa. que era o desespero Sabia que dele. tinha coisa. Porque não é Nem um sentimento pouco. de queda. Nem um Era, não importa que tava marcado, obviamente que não ia Alguma cair. coisa Mas tinha. na prática, eles iam jogar com os times mais fracos, ia ficar sem poder jogar, Mentira. sem poder cruzar com os outros Mentira. times e Havia sem a possibilidade havia de ser cruzamento, campeão. sim, O que é mentira. isso? É o campeonato café Não, com leite? mentira. Pode ser. A gente pode mudar o Mentira. nome, então. Não era segunda divisão. Era divisão café com leite. Mentira. Era divisão Ah, tudo ele tá PlayStation. inventando. O controle de. Eu tô inventando. Tá inventando. Então Eu agora sou muito vamos lá, criativo, agora eu hein? vou falar. Era Em o grupo primeiro A e lugar, grupo B. em Não, mas eu primeiro perguntei lugar, pro Marcos, o que você tinha acha disso, grupo A. Marcos? Não, mas o São Só Paulino um da momento. mesa sou eu. Peraí, você é São Paulino, Marcos? Já tá Não, mas- revelando Calma, aqui, ó. calma, eu não O falei seu time nada. não, Mas Eu é não um falei amante, é nada. um amante do Responder, eu sou futebol. paulino. É um amante do futebol. Quem tem que Eu tô responder te é o dando São tempo Paulo. Só um detalhe. pra respirar. Só um Você tá muito detalhe, nervoso. só um detalhe nessa questão. que você É acha, importante ver, é importante a gente perceber nesse caso que o Joel deve concordar que o São Paulo foi privilegiado em 91. Isso não tem como negar. Privilegiado em que sentido? Porque ele disputou um grupo mais fraco, foi muito fácil a campanha do São Paulo em 91, foi muito fácil chegar às finais. E mudou a regra. Não. Sim. Seria mais fácil se a quantidade de times classificados para a segunda fase fosse as mesmas do grupo A e grupo B, mas não era, porque a regra do campeonato já previa essa questão técnica. É que assim, a gente já tá Previa o falando de cruzamento. Não, é que a gente Previa. já tá falando do grupo A e grupo B sem explicar quem eram os times que formavam o grupo A e grupo B. Então, me permite? Claro. Posso explicar sem ser interrompido por dois fanfarrões? Não. Pode, pode. Porque assim, realmente. Deixa o professor, né? Deixa o Não, porque realmente é uma regra confusa. Mestre! Se a gente não tiver tempo para explicar, aí vai ficar todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém vai entender, porque já é confuso. Sim. Então vamos lá, eu vou explicar. Eu É simplifico. confuso mesmo, eu não consigo campeonato entender. Eu Tinham simplifico. 24 clubes. Era muito clube para um campeonato paulista. Tinha até mais do que o Se Campeonato confundiu. Brasileiro. Exatamente. Por isso que eu me confundi. Eram 24 times do Campeonato Paulista. Sim. Naquela época existiam muitos campeonatos. Então não existia data para ter jogos. Por exemplo, numa campanha de ida e volta, 24 clubes se enfrentando entre eles. Então eles dividiam entre grupo A e grupo B. 12 times para cada lado. Sempre era assim. Só que. Todos os anos. Só que, hoje em dia, um exemplo: o Campeonato Paulista é dividido em 4 grupos: A, B, C e D, certo? E é dividido de forma que eles pegam só um cabeça de chave de cada grupo, 4 cabeças de chave, os 4 grandes, e os outros 3 é aleatório. Então não tem uma classificação por critério técnico. Então faz um sorteio lá. E aí, através de um sorteio aleatório, você divide os grupos. Naquela época, não era por um sorteio, não era uma questão aleatória. Era um critério técnico. Então, eram 2 grupos de 12 times, A e B, e era o critério técnico. O grupo A eram formados pelos times, os 12 que tinham ficado em primeiro lugar, Mais fortes? mais fortes do campeonato anterior. Os 12 primeiros colocados, que eram os que tinham se classificado para a próxima fase, os 12. E onde São Paulo tava? O grupo B era formado pelos outros 12 clubes Mais que não fracos. conseguiram se classificar na campanha anterior. Porém... Não era no 12 ano- porque vieram mais 4. Então, vieram mais 4 para disputar em 91. Então, 14 e 14. Então ficou 14 e 14, aumentando mais 4 clubes, foi para 28 clubes. Então olha como era inchado o campeonato. 28 clubes no Campeonato Paulista. Então você tinha num grupo A 14 times mais fortes, teoricamente, pelo ano anterior, pela campanha do ano Isso, pelo ano anterior. E o São Porque Paulo- no outro, 14 time, o outro ano o São Paulo tinha um timão. E 14 times, teoricamente mais fraco, por causa da campanha do anterior, formando o grupo B. E aí, eu não me lembro agora, mas é fácil de buscar na internet, a quantidade de times que se classificavam para a próxima fase no grupo A era maior do que no grupo B, por Sim, esse critério sim, técnico. isso é verdade. Se eu não me engano, posso estar errado, se eu não me engano, se classificavam só 2 no grupo B. Eram 14 times e passavam só 2. Eu tenho dúvida, eu vi vídeos No falando de grupo- 1, 2 ou 3, sei que, mas era um número se eu menor não me engano, mesmo. era 2. Mas era um e número no menor. grupo A se classificavam, acho que 10 para formar 12. Se eu não me engano, era isso. Então, no grupo A, que era o grupo mais forte, se classificava 10. Certo. No grupo B, que era o grupo mais fraco, se classificava só 2. Então, tinha um critério técnico. O São Paulo não foi beneficiado, muito pelo contrário. Ele estava num grupo teoricamente mais fraco, mas se classificava só 2. Era muito mais difícil você conseguir a vaga. E o São Paulo, na bola, se classificou
passou de fase, foi para os mata-matas, bateu no Corinthians, bateu no Palmeiras, bateu no Santos e foi o grande campeão de 1991. É isso. A grande virada de mesa. Parabéns. Virada de mesa. Parabéns. Parabéns. Eu tô esperando, Joel. Acho que eu só quero entender ainda aquele pessoal que eu te quem que era o responsável pela Federação Paulista? O presidente, na época, se eu não me engano, era o Fará. Era o Fará. E ele sabia das coisas, não? Como assim? Porque ele fala que caiu, depois ele fala que não caiu. A posição oficial da Federação Paulista é que São Paulo não foi rebaixado, você pode procurar lá. Não. Tinha na regra que não tinha Eu concordo com rebaixamento. você que alguns dias depois sentido. da queda, que você disse que não é queda, o Fará falou que não caiu. Mas antes tinha falado que caiu. Então acho que o Fará é meio confuso também com isso, além de fazer a regra. Então se o cara da federação não sabia, eu acho que depois ele fala mesmo. Ele vai e fala da possibilidade de algumas coisas que não estavam no regulamento. É verdade. Mas acho que ele estava meio confuso também, o Fará. Então a gente confuso, tinha o cara da federação confuso, que fez a regra. Os dirigentes. Confusa, o campeonato era confuso. Na reportagem da Folha de São Paulo, se fosse só a Folha falando que caiu, tudo bem. Mas eram os dirigentes lamentando. Então, o dirigente da federação não sabia, os dirigentes de São Paulo não sabiam que não tinha caído, os jogadores, o técnico, quem chegou depois. Exatamente. Agora que eu expliquei. E era só um sentimento, né? Responde que eu vou simplificar. Sobre os jogadores. Eu vou simplificar para você. Agora que eu acabei de explicar. O Diego falou que vai simplificar. Não, antes de você simplificar. Agora que eu expliquei o que é o grupo A e o que é o grupo B, o São Paulo disputou no grupo B, que era o grupo mais fraco. Agora sim o pessoal vai entender o porquê que os jogadores tiveram esse sentimento de frustração. Porque o São Paulo, em 91, disputou o Campeonato Paulista na primeira divisão, porém num grupo mais fraco, que era o grupo B. Foi esse o sentimento. Na cabeça deles, esse grupo B seria um rebaixamento. Eles não sabiam da regra. Eram todos alienados. Eles não sabiam da regra. Sim. Todos alienados, ninguém sabia. Grupo B não era segunda. Não sabia. Então me responde, o grupo B era a segunda divisão? Era os grupos mais fracos sem cruzamento. Responde, era a segunda divisão? Na prática, óbvio que era. Eu acho que não. Se não tivesse o cruzamento... Que prática? Não era se não tem cruzamento, vamos brincar de campeonato. Vocês vão jogar com a gente, mas vocês não têm chance de ser campeão e não vai jogar com o time mais forte. O que é isso? E tinha... 14 times, 12 times, desculpa, que eram da primeira divisão. Como que o grupo B era a segunda divisão? Então rebaixou 10. Desculpa, era café com leite. Então rebaixou 10. Era divisão café com leite. Mas o Diego falou que consegue simplificar isso aí. Tá muito difícil. Explica, Diego. Pra quem não tá entendendo nada dessa regulamento, campeonato... Fala aí, Diego. Na dúvida, vai com o Tele. O Tele, ele sabia. Porque o Tele é o mestre Tele. Só que nessa questão do Tele... falou que o São Paulo caiu. Eu acho... O São Paulo caiu. Eu acho que foi uma histeria coletiva. Todo mundo ficou doidão e não conseguia entender. Todo mundo alienado e achou que tinha caído. Não caiu, não. Cadu, mas tem um detalhe nessa história toda, hein? Tem um detalhe nessa história toda. Onde o Tele estava em 1990? Isso é muito interessante. No São Paulo não estava, ele chega em 1991. Isso é muito interessante. Isso tem um detalhe interessante aí. Ele chega para dirigir na segunda divisão, é o que ele fala. Então, vamos lá. Porque talvez isso possa dar um pouquinho de luz sobre essa questão, né? A gente tem uma arte aí. Olha só. Essas aqui são fotos de 1990. Então, em 1990, o Tele era técnico do Palmeiras. Que interessante! Sabia disso, Ju? É por isso que eu tô com ele. Sabia, tá vendo? Aí palmeirense não sabia. É por isso que eu tô com o Tele. Então tá explicado, Eu já sabia. Era óbvio que o Tele Santana tinha esse sentimento de frustração para quem participou. Quem era São Paulino e participou dessa campanha aí de 90. Que frustração você não estava no São Paulo? Porque o São Paulo não conseguiu se classificar. Que frustração, ele não estava no São Paulo. Tô falando do São Paulino, estou falando do Tele. Você falou, tá gravado aí. Tô falando dos outros. Por isso que o Tele tinha essa frustração. Não, tô falando dos outros. Você falou, tá gravado. Eu falei por engano, tô falando dos outros. Eu tô falando dos outros. Não se apavore, Joel. Agora a questão do Tele, ele nem tava. Como que ele nem sabia de nada?
Olha a carinha Mas ele chegou pra dirigir. Ele não sabia Na da segunda regra do divisão, campeonato. A regra do campeonato era confusa. Na verdade, vamos ser sinceros aqui, se os fanfarrões O forem Miller devia sinceros... estar no Palmeiras também, né? Eles O são Miller O também muito Miller Palmeiras, só em Palmeiras, 94. O Leonardo também? Então, o Antônio eu- Carlos eles também? são- Não, eu acho que nessa época O não. Raí, Não, e o não, Raí? nessa O época não. Ronaldão também? Não, também não. Se você for justo e menos fanfarrão, você vai saber que você vai dizer que naquela época a regra do campeonato era muito bagunçada e não tinha essa informação, ninguém sabia da Joel, regra, ninguém sabia. Você é meu da mestre. regra. Você é meu mestre. Mas será que o Tele, o Zete, eles não são, na verdade, palmeirenses, não? Não eram palmeirenses nessa época, não? A identificação maior do Tele é com São Paulo. É Acho que claro. não faz nem sentido. E do Você Zete é a concorda, mesma você coisa. concorda, Joel? O quê? Que o Tele é São Paulino ou palmeirense? É. É isso? Não, ele é São Paulino, com certeza. A questão... Ó, não, eu não É vou- por isso ó, que vocês ó, eu ia admiram entrar nesse tanto o ponto. Tele Pro Santana. Tele- Palmeirense. Pro Tele, e essa declaração do Tele foi lá naquela época, é muito Foi antiga. quando? Não sei quando, mas é na década de 90. É uma declaração muito antiga. Pra ele, é óbvio que é muito conveniente ele falar assim, eu peguei Até porque ele faleceu antes. Eu peguei um time que tava na segunda divisão e eu fiz esse time campeão mundial. Pra ele é conveniente falar isso. Mas foi a Encher o verdade. ego dele. Mentir. Mas, Mestre exatamente, Tele estava é uma certo. mentira. Falar que o São Tele- Paulo Não, disputou a segunda nesse divisão caso é eu uma discordo. mentira. Nesse caso eu É uma discordo. Mestre Joel. Tele estava certo. Eu Ele acho pegou que- um time na A2 e foi campeão mundial Que A2, soberano. que A2 não existia A2, tá vendo? Não sabe? Não existia A2. O nome Era da café série E com por B. que leite. no ingresso aparecia a série A2? É fake. É fake? É. O ingresso é. Fake, o Ah, ingresso então, é fake? então é, lógico que é. Qualquer informação. Já existia fake news nessa Então, época. ó, já existia Por fake isso que news. eu tô aprendendo aqui com o Joel e eu concordo. Tem gente que fala, não, no regulamento tava assim que ia cair. Não, tava claro ali no regulamento que não teria decência. A questão é o motivo, porque o Fará colocou. Mas isso é outra discussão. Tava claro ali. Tava claro também os ingressos fake que o pessoal coloca lá na Série B. Tava claro também que o São Paulo é montagem. ficou O que não tá longe claro... dos 4 últimos o colocados, que não tá claro o que- também? Tá, que não ficou nos então tá 4. bom. Então- A questão... então, fim de papo. Não. Só por aí já não. acabou a conversa. Não tem A como- questão que eu não consigo entender, Joel, e aí minha inteligência é muito limitada, e me desculpa por isso, mas eu não consigo entender por que não tinha previsto um cruzamento. Que tipo de grupo era esse, que era de uma mesma divisão, mas não teria cruzamento, nem chance de jogar um com o outro, e nem chance de ser campeão. Aí Então, depois sabe teve. por que você Aí não tá depois entendendo? Aí teve. mudou. Aí mudaram. Aí mudou. Não, posso entendi. dizer? Sabe por que você não tá entendendo? Porque essa informação não é verdadeira. É fake? mentira, é fake. Opa. E eu te provo. Então vai aparecer aí, Eu né? te provo. Vai eu te aparecer. provo. Se você Fake mostrar qualquer news. coisa ao contrário do que eu vou te mostrar aqui, se você vier com um print, isso daí é fake. Assim como esse ingresso escrito Série B é fake, porque nem O existia ingresso Série é B. fake, Era como A2, qualquer outra né? informação A2. do que tinha o cruzamento. Porque, Então o, vamos adendo, ver. Então porque vamos o ver. adendo foi colocado Não, vamos ver. 12 de Vamos ver. Não, junho isso é de você que tá falando. 1990. Isso é que você, mesmo se fosse verdade, Eu vamos nem lá. tenho Vamos acesso. vamos deixar uma coisa muito clara aqui. É. Mesmo se fosse verdade o que você está dizendo, de não haver o cruzamento depois, vamos supor que fosse verdade. Não muda o fato que o São Paulo não foi rebaixado. Ah, não, aí seria- Não muda seria o o quê? fato. O que seria? Não muda o fato. Que não tipo de- foi, o São Paulo não foi rebaixado por 2 motivos Não. simples. Eu entendi, Primeiro, Joel. não havia rebaixamento. Joel, não Segundo, precisa repetir, o eu São Paulo entendi. ficou muito longe de uma suposta zona de rebaixamento. 11 pontos Mas, acima. mas pro outro grupo 11 pontos. constava o que ia Aí, os detalhe, 10. tá? Não fui eu Detalhe, que fiz. Marcos, que o pessoal não se lembra. Ou não sabe. Os mais jovens não vão saber. essa é nova, hein? Naquela época, Aprendi, a vitória aprendi. não valia 3 pontos. Naquela época, Era a vitória dois. valia Dois apenas pontos. 2 Dois pontos. pontos. Então, 11 pontos de diferença é uma diferença muito superior do que hoje em dia. Porque para você conquistar 11 pontos de diferença, são 5 vitórias e um empate. Hoje em dia, com 4 vitórias, você já passa esses 11 pontos. Então, o São Paulo ficou muito longe Essa informação- dos últimos colocados. Muito longe. Mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não seria rebaixado pela classificação. Joel, Então, fim de essa papo. informação é muito importante. As outras você está repetindo. A gente já entendeu o que você quis dizer. falando a Esse- mesma o que coisa eu quero, de o que eu formas quero te diferentes. perguntar você falou assim, ó, não é verdadeiro o que eu tô falando, não é isso? Mas se fosse verdadeiro, se for verdadeiro, então a gente vai verificar se deve ter o regulamento, deve ter trazido em mãos aí pra gente dar uma olhada 300 esse regulamento páginas. de 90 aí. Mas se fosse verdade, o que seria então
um campeonato onde o São Paulo fica no grupo dos mais fracos, sem ter possibilidade de cruzar com os mais fortes e sem ter possibilidade de ser campeão. Era os O mais, que seria isso, se for verdade? Era o grupo dos então mais vamos lá. fracos Eu oprimidos. vou te responder. O que seria Posso isso? responder essa Pode, pergunta? por Então favor. eu vou te responder com uma outra pergunta. Segundo Se você Chaves, sou se você idiota, está aí, responde a pergunta com outra pergunta. Inclusive Chaves, que eu sou fã, mas vamos lá. Sou um idiota. Eu achei que eu era o único Não, aqui. porque você está insinuando que esse grupo B seria uma suposta segunda divisão. O que seria, Joelzinho? Disfarçada. E aí eu te Seria o pergunto, quê? existe segunda divisão, primeiro, com 10 rebaixados? Não existe em campeonato nenhum do mundo. Depende Pode do pesquisar. regulamento. No campeonato, exatamente, depende do regulamento. E o regulamento dizia que não existia rebaixamento. Já vimos. Então pode pesquisar. Não A João existe Avelange. Você lembra da João em Avelange? campeonato, O João Avelange não tinha rebaixamento. Mas você lembra como Inclusive, foi? E os se times a depois? João, ó o corte aqui. Se a João Avelange tivesse rebaixamento, o Corinthians seria rebaixado. Pode dar um Google e veja a classificação da João Avelange. O Corinthians terminou na penúltima colocação da João Avelange. E quantos participaram? E o Corinthians Ah, só mas isso não é foi normal. rebaixado. Foi normal. Isso aí é normal. Diego, O Corinthians não caiu em Isso é 2007 uma a primeira novidade vez. pra mim. Pode preparar O esse corte Corinthians, aí que isso ó. é bom. O Corinthians só não foi rebaixado em 2000 por causa do regulamento. E pior, se tivesse rebaixamento, ele seria rebaixado, porque ele foi o penúltimo colocado no Brasileirão de 2000, chamado Copa João Avelange. Dê um Google. Foi uma campanha muito pior do que a do São Paulo de 90, que ele quer falar que Um São Paulo foi regulamento rebaixado. que teve. Mas teve no 2000, no ano do título mundial, não tinha como ser rebaixado. É impossível. É o ano do rebaixamento do Nossa, Corinthians, que que bagunça. não ó, foi rebaixado, salada. e o ano do Mundial, que era Deus do mundialito. céu. A questão Então, Corinthians é piada. falar sobre regulamento, como O ele tá Corinthians ia falando. ser campeão Regulamentos diferentes. E aqui do no Mundialito e ainda foi rebaixado. Já pensou? Isso aí seria Meu Deus do inédito. céu, é. Mas tem coisa. Ó, pra zoar o Corinthians, escuta isso aí. Pera aí, Diego. Ah. Vou te falar uma coisa boa. Mas antes, eu falei do João Avelange, porque você falou que nunca teve e tal. A gente já teve diversos regulamentos esdrúxulos no Brasil. Mas nenhum com 10 inchaço. rebaixados. Já teve com Com 10 inchaço. Aí rebaixados? depois sumiu os times. Com Aí a 10 gente já teve rebaixados? com 3 grupos na primeira divisão e que não tinha cruzamento, Com não foi só 10, com 2. exatamente. Essa que é a questão. Já e teve o dois Corinthians, campeões no mesmo e o ano. Corinthians, Culpa desse ele mesmo falou que no João campeonato. Avelange seria rebaixado. Já, é. O Corinthians não foi a única vez que ele não participou da primeira divisão do Brasileiro em 2008. Não. Ficou fora de outras vezes. Taça Brasil. Tá, mas não ficou estamos falando disso. diversos Estamos anos. falando de ficou, o rebaixamento. Corinthians ficou. É fanfarrão, tá vendo O quem Cor- que é o fanfarrão da mesa? É exatamente o que eu tô Tá falando de falando. rebaixamento. Esse rebaixamento do São Paulo, o suposto rebaixamento do São Paulo, é parecido com a Taça de Prata de 81, do Corinthians, do Palmeiras. A similaridade. Gaguejou. Eu não Da sei Olha, porque a similaridade, eu não tava Marcos. vivo ainda. Então eu não posso opinar Eu sobre também não a tava taça vivo, de também prata. sou idiota, mas a gente Meu Deus do pesquisa. céu. A Taça de Prata é semelhante a essa forma de disputa. Tinha os times mais fortes que disputavam a Taça Ouro e os times mais fracos que disputavam a Taça de Prata. Exatamente. Quando era, como a João Avelange, quando não o era Campeonato Taça Ouro e a Paulista. Taça Prata, o Corinthians ficou mais de uma vez fora da Taça Ouro. Então ficou mais de uma vez sem disputar com os principais times. E eu não preciso esconder isso na história. Quando tinha a Taça Brasil, o Corinthians não participou nenhuma vez. O seu time ganhou mais de uma vez, participava quase todos os anos, o Santos também. São Paulo, Corinthians não participavam. O Corinthians não participou nenhuma vez. Então não Por isso foi que não só vale Campeonato 2007 que caiu. Será que dá? Teve Isso daí outros anos que isso não daí era participou. campeonato de Assim várzea. como o São Paulo também, se não tivesse virada de mesa, não teria participado da principal divisão em 91, como não participou outras vezes. Só que o Joel fica, não, mas o nome estava lá, não haverá decência. É verdade, Mas não Joelzinho é estava só lá. o nome, não eu haverá quero, decência. eu quero. Eu provei pra você na classificação do campeonato. Não. Mesmo se tivesse rebaixamento, o São Paulo não seria rebaixado. Tem diversos E no regulamentos troféu que o São Paulo esdrúxulos ganhou? diferentes. Me Eu fala quero um campeonato no mundo, não precisa nem ser só no Agora- Brasil. Eu quero. Me fala um campeonato no mundo, você também pode pesquisar, que teve 10 rebaixados. Isso não existe. Tô apavorado, hein? É, Tô tá apavorado. Isso Duas não existe. perguntas, você não me respondeu ainda. Vai, responde a essa. Me primeira, fala qual a campeonato primeira, que rebaixa 10 times? A primeira.
Não, Responde. 3, vai, 3. Me Porque você é o meu mestre. Igual o campeonato Você é meu mestre. O Diego tem uma pergunta também. Três Ele levanta e o uma dedinho aqui, aqui, ó. ó, em ritmo As da minhas três são carnaval. rápidas. Por que você falou que é a federação que decide? Por que o Fará mudou de opinião sobre a queda ou não de São Paulo? Essa é a primeira pergunta. Não, isso é você que tá Calma. falando. É só a gente pesquisar na Isso é história, você- é simples. Se o tenho Fará uma- é o presidente calma da federação, que e fez não a sabe, regra, exato. Fará, isso exato. é você que tá falando. Essa é a né? primeira. É mais uma das mentiras que você tá falando É aqui. mentira? Você tá falando, então... Eu sou muito mentiroso, Então, pessoal. prova, ué. Eu sou, além de Você é burro, fanfarrão. idiota, eu sou mentiroso. ainda. Rebaixado em 2007 eu e tô- zona de rebaixamento em 2024. Olha, a gente está prestes a alguém levantar dessa mesa aqui, hein? Tá faltando Tá tudo- isso aqui, ó, aqui. Então, ó, é a hora de você dar o like, porque se alguém levantar aqui, ó, acabou. Dá o like agora e dá seu comentário, concorda? Eles falaram alguma besteira aqui, porque O Cadu é mentiroso e burro, não é? coloca aí também nos comentários pra gente ficar sabendo. A pergunta 1 do Fará. A pergunta 2. Você falou que alguns jogadores não concordaram que caiu. Um jogador só. Não que falei tem... nada disso. Você que tá Falou falando. sim que tem. Você só não sabe quem. Não, eu não falei nada disso. Um Você que tá jogador falando. falou, Eu quero- tá gravado. eu quero Pra fazer mim, uma um pergunta. jogador falou, ou Um deixou de jogador. falar. Eles não deixam eu perguntar. Isso daí não, não você muda calma. nada. Não muda nada. Um jogador que concorda com a sua Mas versão. não muda Porque nada. imagina que coisa engraçada. Não muda nada. Ninguém sabia. Só quem sabe é o Joel. Não, a Federação Paulista é que sabe. E qualquer a federação, um que fizer uma o Fará- pesquisa no Google o Fará vai saber mudava, também. o Fará mudava. A única coisa que eu fiz E foi pesquisar. Calma, gente, Calma, vamos falar Gil, um de calma, cada vez. calma. Dois Vai lá, apavorados é. ao mesmo tempo não dá. Eu não Vai consigo- no site, eu não tá consigo lá nem a fazer uma informação. pergunta. Vai no site da federação. Você tem medo tá de lá. uma pergunta simples. Não, tô te Eu respondendo. vou até abaixar o tom. É que quem- Calma. Calma, Ele tá apavorado. Joel, calma. Pra ele tentar. Respira, Calma. toma uma aguinha. Respira, Toma uma aguinha Joelzinho. do São Ele faz uma Paulo. pergunta Ô, de Diego, uma ô, hora. Diego, faz um cafuné, faz um cafuné. Toma uma aguinha do São Paulo. Toma uma A aguinha. pergunta dele é Caneca meia aqui. hora e ele não sai do lugar. Toma, Cuidado que toma, essa água aí aqui, ó. é a que foi pro Ronaldinho, é a água do Ronaldinho, É a essa água aí. do Ronaldinho. E a terceira pergunta. Estava, porque você fala tanto do regulamento, é verdade, de 90, porque já estava marcado que não teria D6. Estava marcado nesse regulamento de 90 que teria cruzamento? Estava. No de 90? Estava. Por gentileza. Eu esperei minha vida toda pra ver Estava. isso. Ah, você quer ver? São duas coisas que eu esperei minha vida toda. Em relação ao São Paulo. Agora, Calma, não. deixa eu falar. Nossa, é meia hora de Calma, pergunta. não. Que eu fui falar? Deixa eu- Ele passa o tempo todo É, pedindo calma, calma, Joel. não Vai dar falar. tempo, Então, não vai dar Joel. tempo nem de eu fazer minha Ó, pergunta. Não, ele faz a pergunta. Eu não posso esperei. responder. Calma, mas você nem Qual sabe. que é essa? Já é a quarta ou a quinta? Não, foi 3. Ai, três. Ó, Três perguntas. eu esperei. Tem a primeira. Calma, e tem a pergunta do Diego Tem a ainda. minha pergunta. Minha Eu pergunta esperei é minha simples. vida Hoje tá inteira. todo mundo querendo saber do Eu Joel. esperei hein? minha vida Minha pergunta inteira é simples. pra ver o regulamento de 90, onde tá marcado que teria o cruzamento. E a segunda coisa que eu não minha vida inteira, mas que eu tô esperando há mais de 10 anos, é o segundo tempo do São Paulo na Sul-Americana. Até hoje eu ligo na ESPN, Sport TV, porque não terminou esse jogo e eu espero pra ver o segundo tempo, mas não acabou essa partida até hoje. Pra você ver a grandeza Eu do digo- São Paulo. O único time brasileiro que expulsou os argentinos de Que campo. ganhou com um tempo só, né? Eles não voltaram. Agora, pra- pergunta, Diego. Pra ver se Ele ele fez responde. 4 perguntas, o outro vai fazer mais uma e não, Não, responde a minha- nenhuma eu ainda. fiz A minha 3 pergunta- perguntas e um comentário. A minha vai. pergunta é simples. Quando o São Paulo foi campeão, que o São Paulo ele foi pra Série A2, depois ele foi campeão. Não, grupo fraco. Não, o grupo B, Grupo né? fra- Não, é. como que é o Grupo fraco. Grupo Não, menos grupo- forte. É. Não pode falar fraco. É, não pode, São não. Paulo Lá e, ele, e lá fraco ele, não não, pode que pôr isso, na não mesma pode. frase, porque Não os caras pode, não. são soberanos. Então, quando o São Paulo ganhou o título, veio lá na taça, campeão do quê, afinal? Era do que veio? Campeão paulista de 1991, pode procurar. Tem pôster, tem taça, tem no site da federação, tem em todas as mídias. Pode procurar. Tem os jogos, inclusive batendo no Corinthians freguês, batendo no Palmeiras freguês. São Paulo é E com agradecimento à federação. Não, detalhe, Agora tá? a réplica. Esse time de Deixa ele falar que vai ter a 1991, réplica. campeão paulista, esse time, pouco tempo depois, se tornou o melhor time do mundo, ganhando Libertadores, ganhando outro paulista em 92, ganhando o Mundial 2 vezes seguidas. Mundial? Ganhou de todo mundo. Ganhou o quê? Era o melhor Ganhou o quê? time do mundo. Time O Mundial? histórico. Mundial. Você tá vendo que O tem Toyotão? como? Você tá vendo que tem como cair
e ganhar Não, tudo no mesmo ano. Nunca caiu. Tá vendo? Você viu como é que é? Nunca Você caiu. viu como é que é? Eu Essa estou ciência vendo, faz- galera, eu Não. estou vendo uma coisa incrível Segue aqui. esse exemplo. Um palmeirense e um corintiano dando as mãos, cara. Não, e mais, e mais. Olha, E isso, mais. isso é Vai. Em incrível. homenagem a São Isso é Paulo, pra minha Diego. tese. Isso é um corte. Ba- Um parênteses bate, pra minha tese. bate. Olha que lindo. Bate. Isso é um corte. Em homenagem a São Paulo, bate. Corte pra minha tese. Vocês estão vendo aqui, ó. Dizem eles que eles são os maiores rivais. Acabaram Sim, de ver sim. as duas frangas que só faltando se beijar. Só não se beijaram É ainda que porque eles estão longe. Tem a mesa separando. A pauta hoje O São é a Paulo queda do hoje São Paulo. é o time Entendeu? Essa é a pauta. maior rival do Corinthians e maior rival do Palmeiras. Tanto Eu é não consigo- quem que os considera? dois se juntam pra rivalizar com o São Paulo. Eu tô cansado de ver no clássico Choque Rei, palmeirense torcendo pro São Paulo perder, e no clássico majestoso, palmeirense torcendo pro São Paulo perder. Então, a maior rivalidade hoje do Corinthians é com São Paulo e do Palmeiras é com São eu Paulo. Nenhum Hoje, time de São Paulo, nenhum time de São é o time mais Paulo, odiado pelos fregueses. nenhum time de São, nenhum time de São Paulo considera o São Paulo como o maior rival. Nenhum. Nenhum. considera. O São Pergunta pros Paulo é o jogadores do freguês Corinthians. histórico do Corinthians. O Pergunta segundo para os ponto. jogadores do Corinthians quem é o time que eles consideram mais rival. Faz uma pesquisa. Tem vários jogadores. Ó, ele falou Não tem. do Zete, do Raí, de não sei mais quem falando, né? Então pergunta Mas eles lá, falaram mesmo. tem Pode vídeo. perguntar. Pessoal, joguem no Google, tem vídeo do Cássio e mais outros jogadores do Corinthians falando Que é o maior rival hoje histórico. o maior rival do Corinthians se chama São Paulo Futebol Clube. É o maior rival. Tem vídeo Ó. do Cássio falando. Então a opinião de jogador importa ou não? Se fosse todos igual ao de São Paulo, todos. então Todos. agora não todos. importa, né? Se fosse de Agora todos. agora não Não, importa, não falei que não né? importa. Eu falei É que isso. Se fosse uma opinião todos, que é a é isso. minoria. E o Cássio nunca falou de rivalidade Falou. histórica. Não. Falou. Vamos, Que histórica? Tô mais falando uma de coisa pra gente rivalidade ver. atual. Então, ó. Mas ni- a rivalidade atual. ninguém Mas considera o São Paulo como o maior O rival. Corinthians e o Palmeiras. E considera. outra coisa, É só ver os como jogos. que a gente vai considerar como maior rival um time que no século e nos últimos 15 anos ganhou 3 títulos? É O Corinthians porque foi quem mais ganhou. você ver, Eles grandeza estavam do O São Paulo. Corinthians é de quem mais tanto ganhou aqui. levantar taças. A É, grandeza do Aí São eles Paulo. invernaram 15 anos. A grandeza do São Paulo não está baseada em títulos. Pra você 15 ver anos. a grandeza do São Paulo. 15 anos hibernando. 15 anos. 15 anos da bandeira do Joel mofando. Aí ganha uma recopa. Contra o maior rival. Pronto. Aqui, ó. Ó, O campeão Tá aqui a maior voltou. prova da De rivalidade. São Paulo no século, o Corinthians é quem ganhou mais títulos. São Paulo é soberano. Aí o Palmeiras, Eles têm inveja, nos cara. últimos anos, veio atropelando, encostou, tá quase passando. E aí tá lá, Corinthians, Palmeiras. Nos últimos anos, então, Palmeiras não dá nem pra comparar. E aí você olha o São Paulo, 3 títulos, é por isso essa revolta. Mas a bandeira do Joel, eu vou mostrar no final do episódio, ela tá mofada. Ele comprou, A única coisa pra que tá comemorar, ele comprou isso aqui na Sul-Americana. Fundo do Não baú. Coisa teve que tá coragem de mofada usar é o e time tá do mofado. Corinthians. Ele não usou porque não teve segundo tempo. Marcos, Como é que vai quem usar? que é o time paulista Hibernou. hoje? Hibernou. O time da capital, dos 3 grandes, né? Que eles dizem que são grandes. É, não que são. está na maior fase sem títulos atualmente. Você sabe quem é? No século? Sem É o títulos. Corinthians, No né? século? Tá na fila. Quando que foi o último título do Corinthians? 2019. Foi antes da pandemia, nem tinha pandemia. 2019. É, exatamente, já tem 5 anos de fila. Não, quer não tem vir 5 falar- anos, 2019. E quer vir falar que de fila, de fase sem títulos. Vamos São Paulo fazer 5 acabou de anos. ser campeão, meu Quanto amigo. vocês ficaram sem ganhar em Eu 15? comemorei um título não Vamos- faz nem vamos- uma semana. 5 Ainda anos. estou com o meu braço aqui cansado Se não- de soltar rojão. Se não ganhar esse ano, vão ser 5 anos do Corinthians sem ganhar nenhum título. Exatamente, tá na fila. Nada. Quer falar nem mais amistoso, Mas nem então, amistoso. mas então, Cadu, essa questão a gente fechou, né? Essa questão a gente fechou. O São Paulo, ele caiu ou não caiu em 90? Ele Não bambiou caiu. e jogou com times fracos, mas Não o Joel caiu. falou que tem Peraí, outro Joel. nome. Conta pra mim. Caiu ou não caiu? Despencou. Despencou? Despencou. Diego, vamos finalizar essa questão. Eu- o São eu- Paulo caiu ou não caiu em 90? Eu vou com os jogadores e eu vou com o Mestre Tele. Mestre Tele falou que caiu, então caiu. E aí, Joel, caiu ou não caiu? Não caiu porque não tinha rebaixamento e mesmo se tivesse, não cairia. Na verdade, o principal motivo de São Paulo não ter caído não é nem pelo fato de que não tinha rebaixamento. É pela classificação de São Paulo. São Paulo terminou em 15º, num campeonato que havia 24 clubes, e terminou com 11 pontos de diferença dos 4 últimos. Assim, muito longe. Se tivesse uma zona de rebaixamento, São Paulo terminaria muito longe dessa zona, então não cairia. Não caiu e não cairia. E aqui, então, na semana passada foi democrático,
hoje também vai ser. Então nós temos 2 votos para que o São Paulo caiu Mas, Marcos... e 1 que o São Paulo não caiu. Então acho que o São Paulo caiu, é isso? E não vai ter reforço hoje, não. Hoje não temos. Hoje a produção não é São Paulina hoje, não, hein? Ô, Marcos, A gente precisa fazer mais um voto aí, né? não, Pode ter mais perdeu. 2 votos. Mas tem uma Não, coisa. pode ter O mais Joel 2 falou votos. que ia mostrar o regulamento. O cruzamento Não, eu eu tô falei que ia aguardando. mostrar o regulamento. Ah, Eu não falei vai? que eu ia provar Ele falou que que ia havia provar. cruzamento. Vai provar? É. Não vai ter isso hoje, eu não tô Abri. aguardando. Já acabou? Dá Acabou. tempo ainda de mostrar? Dá tempo de mostrar ou não? E outra, pra você que tá ouvindo aí, a gente tá discutindo aqui se caiu ou não, né? Mas só que na verdade isso não é nem o pior. O São Paulo, além de cair, ele já faliu 2 vezes. Pior do que cair é falir. Mas não vai dar tempo, nosso tempo tá Faliu 2 vezes. esgotadíssimo. Esse é o assunto para outro dia. Então vai- será que a vai produção ter- aí tem mais vai algum ter que- outro print ou só aqueles? vai Porque ter eu que- mandei um Só a mais. aqueles. Não tinha Ma- mais um outro? Não. Então volta naquele lá que tem a Não, classificação. esse é outro. Não, Volta, tem que volta um. voltar. Volta naquele Volta, lá que tem a volta. classificação. Que Tem que os dois- voltar. Aqui? Esse as aqui? duas- Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse fanfarrão aqui falou que não havia cruzamento e até agora ninguém viu prova nenhuma. Só. Regulamento só, de 91. Não, cadê o regulamento que você não mostrou? Só você pesquisar na internet. Só as mentiras e as fanfarronices dele. Eu que inventei. Ele não falou nada. Eu vim aqui munido de provas. Eu vim munido. Não, regulamento. Ele só tem as palavras mentirosas dele. Vamos lá. Ó. Terceira fase. Paulistão Não, de regulamento. 1990. Regulamento, Joel. 1990, que foi o campeonato que o Meu São Paulo Deus. disputou e não se classificou. Olha a regra do campeonato de 1990. Lógico que mudou que depois. esse fanfarrão falou que em 91 não tinha cruzamento. Ué, 91 não tinha cruzamento? E por que 90 tinha cruzamento? Tá aí o cruzamento. Classificação do campeonato de 1990. Nós temos ali, ó. Essa é a bela terceira salada. fase. Tá escrito ali, ó. Terceira fase. Não sei se o pessoal de casa consegue enxergar. Certo, terceira fase. O que seria a terceira fase? A terceira Que fase loucura. é a primeira fase do grupo A e grupo B. A segunda fase seria a repescagem. E os que se classificassem na primeira e na repescagem que iriam loucura. para a terceira fase. Na terceira fase, nós estamos vendo ali em destaque 4 times na terceira fase. Certo. Ituano, 15 de Jaú, no grupo preto. No grupo vermelho, tinha 15 de Piracicaba e a Ferroviária. E cadê o São Paulo aí? Aí, não, isso é o campeonato de 90. Então, Campeonato de 90. porque você tá falando uma coisa do São Paulo que ele Campeonato. disputou Tava com na todos outra os times. divisão. Não tem nada a ver. Campeonato de 90. Agora volta no outro Que print. loucura. Volta no outro print. O da frente. Isso. Esse. Agora a gente tá vendo ali, ó. Que loucura, gente. O São Paulo é o fantasma. Em Ele 90, o São aparece Paulo só disputou depois. com todos, não tinha aquela divisão. Isso é a terceira fase. Eu quero ver no regulamento onde estava o cruzamento. Porque em 90, o São Paulo não ficou sem disputar com os times de cima. Em 91 ficou. Só depois teve o cruzamento que não Agora- estava previsto, que agora- mudou em 12 Não de estava junho previsto? de 1990. Não estava previsto? Eu quero ver. Olha os 4 times. De onde ele saiu os 4 times ali, ó. Olha lá, Marcos. Tá muito claro, tá grifado ali. Do lado esquerdo. Grupo B, que segundo esse fanfarrão era a Que segunda louco, divisão. meu. Olha o grupo B, Que que segundo loucura. ele era a segunda divisão. Então, quais foram os 4 primeiros colocados A segunda no grupo divisão B, não Marcos? era esse grupo Aí, ó, B, eu não. não consigo falar. Eu não consigo falar. Mas não falei nada Pede disso. Pede pra ele o silêncio aí, porque ele O está Joel apavorado. está Não, apavorado. ele tá apavorado dele. Eu tô provando que o que ele falou era mentira. Tá lá, ó. Grupo B, que segundo ele é a segunda divisão, tá lá. O primeiro colocado do grupo B, 15 de Piracicaba, Isso é em 90. que se classificou, era a mesma regra. 15 de Jaú, que se classificou. Você tá doido? Ferroviária em terceiro lugar e Ituano em quarto Meu, lugar. que salada você não fez. consigo Isso, falar. eu Não, quero não consigo. saber em 91. Não consigo falar, tá vendo? Em 90 também, no Não. começo, não tinha 2 Tá grupos vendo? assim. Aí ele é o fanfarrão. Nessa Eu Em época 90 não tinha. eu Não, consegui calma, gente. falar. Um de cada Que vez. Um de loucura, cada vez. Eu não consigo falar. Quando Eu ele, tô aguardando. quando ele veio com a tese dele, fez 4 perguntas e não deixou eu responder nenhuma. Mas você não responde eu nenhuma. fiquei quieto. Eu estou mostrando com Não, provas. no como regulamento. era o regulamento, Aí- eu estou mostrando. Não, posso falar? Cadê o regulamento? Vamos lá, tá lá, ó, grupo B. Vou falar de novo. Grupo
B, que segundo Muito ele bom. era a segunda divisão. Muito Os bom. 4 Esse é a segunda melhores divisão? times do grupo B. Esse era a segunda divisão? Você tá falando O de que era, mas 91, não era. o de 91. Mas não era, Eu falei era isso. a mesma regra. Você falou que Essa é a terceira regra, fase. Mas você Isso falou aí que, Que essa loucura, regra que só loucura. foi... Calma, tá gente, misturando. vocês estamos vendo Aí, ó, esse muita ficou gente falando- Você tá apavorada. balada, Deixa eu só fazer um emocionada, comentário. balada, Olha aqui, calma. ó, em 1990 Eu não era a falei, mesma meu. regra. Que Ó, o Diego quer fazer um Fala, comentário Diego, agora. fala, Diego. Aí, toda essa bagunça de vocês, você acha que o jogador ia entender alguma coisa disso aí? Se a gente Caiu, não- amigão! Caiu! Lógico que Caiu! não. Jogador não entendia. Você Por não isso que dá pra pra ele, entender. grupo B, Eu não entendi grupo até B, agora. A primeira fase, Mas o segunda, Joel, sim. terceira. Repescagem, ele sabia de Galera, nada. como na semana passada, nós estamos chegando a um consenso aqui. É, tá. Como vocês estão vendo. Bamila. Semana passada nós chegamos a um consenso e agora nós estamos novamente chegando a um consenso. E se você discorda ou concorda, é a hora de você dar os comentários pra gente aí. Concordando ou não, São Paulo caiu ou não caiu Claro em 90? que não. E até faliu. Claro que não. Não tinha rebaixamento. Voltou. E ficou numa classificação acima da suposta zona se tivesse rebaixamento. E ficou provado aqui que em 90 já houve cruzamento do grupo A e grupo B. Me manda Já no houve grupo, cruzamento, me manda o assim como regulamento. teve em 91. Tô curioso. Tá aí na tela. O regulamento, Está tô na curioso. tela. Está na tela. Não Grupo mudou. Tô vendo nada. Os primeiros Você falou aqui que- 4 colocados do grupo Não B mudou, gente. disputou a fase final. Tá aí. Não Mas teve só que está- mudança. Então, o grupo A- agora, um ano depois. como o nosso tempo já está. Já acabou. Já Na foi. verdade, vocês passaram Perdão, do Marcos. ponto já. Mas vamos, como nós fizemos. Nós teríamos até o lance apavoro que vocês não. Vamos ver. Vocês atropelaram. Vai ter que comentar super rápido Yuri agora. Alberto de novo, não? Não, o Yuri Alberto, dessa vez não. É esse aí, ó. Esse é o pênalti que o Água Santa bateu no São Paulo e o foguete tá indo lá pra fora do estádio do Morumbi, ó. Esse seria o lance apavoro, mas não vai dar pra comentar tudo que a gente teria que comentar, porque a gente chegou a um consenso aqui, né? O São Paulo caiu, Cadu? Caiu. O São Paulo caiu, mas esse lance aí, se fosse o Rogério Ceni no gol, aí a bola não ia sair, que ele adiantava e ia bater na testa dele antes, certeza. Se fosse o Rogério Ceni no gol, teria uma grande probabilidade dele pegar o pênalti, porque o Rogério Ceni é o recordista mundial Frangueiro. de pênaltis defendidos no Campeonato Franga Mundial, Ceni. tá? Não é só no Brasil. Frangueiro. Veio o já vai Google entrar no também, outro Rogério Calma, Ceni defendeu vamos, mais de 50 vamos pênaltis. fazer o seguinte, vamos deixar essa pauta para um outro programa, uma outra conversa, uma outra 105 resenha. gols do Corinthians. E aí, galera, nós agradecemos muito aí por terem ficado com a gente até agora. A gente tá até atordoado, até apavorado aqui com tanta resenha. Mas esse é o podcast Apavoro. Na semana que vem a gente vai trazer outro tema facinho de resolver. Igual o tema de hoje. É um tema facinho de resolver. Mostra, tá mofada. Tá mofado. Tá mofado. Mostra. Nos O bastidores. único brasileiro tricampeão mundial. Ó, nos bastidores. Deixa eu mostrar. Calma lá, gente, calma lá. Nos bastidores o Joel vai mostrar pra gente. Coloca no Instagram. Tá mofada. Olha lá, tá mofado. Tricampeão mundial. Tá Deixa eu mofado. mostrar. Pera aí, gente, tá pera aí, mofado. gente. Deixa eu terminar aqui. Mais uma vez, valeu, galera. Semana que vem a gente tá de volta. A bandeira Obrigado. mofada. Falou, pessoal. Tri.